O casamento é o dia em que duas pessoas que se amam prometem passar a vida juntas. Todos aguardam, com a respiração suspensa, a promessa sagrada da heroína. Desejam que partilhem alegrias e tristezas, apoiando-se em tempos difíceis. O cardeal declarou: primeiro, corações dedicados um ao outro. Perguntou à noiva se prometia respeitar e amar seu marido até o fim de seus dias. E nossa heroína, Satine Del Mare, respondeu que não conseguiria. No princípio, o diabo usava espíritos malignos que o obedeciam para penetrar os corações fracos das pessoas e fortalecer inveja, raiva e dúvida. Certo dia, no final da era humana, quando as pessoas se atacavam, um herói apareceu. Com uma revelação divina, ele conduziu o povo à guerra contra o diabo. Após 15 dias, a espada sagrada do herói perfurou o diabo. Este herói foi rei e fundou o estado sagrado de Caldebranca. Os 5 companheiros, Cardilon, Delmare, Jean Silhot, Selvio e Quantion, viraram as famílias guardiãs. Selvio e Delmare acordaram o noivado de seus herdeiros para equilibrar as forças. Ao combinar as forças das duas famílias, eles queriam manter Cardilon sob controle total. Satine informou o noivo sobre os preparativos do casamento. Perguntei-lhe se engordaria para a prova final na semana que vem. Jorne Selvio, esse era o nome do noivo, respondeu que estava triste por não poder ajudar em nada. Ela disse que preparou tudo antes que ele se ferisse. Então o noivo disse que gostava de tudo nela e que ela era atenciosa e inteligente. Afirmando que tudo precisava ser perfeito, ela explicou que ambas as famílias ansiavam por este dia. Em seguida, ela perguntou se ele conseguiria andar no casamento sem muletas e como se machucou. Em resposta, ouvi que ele precisou intervir ao presenciar tamanha violência. Ela disse que ele era um bom homem, mas que seria melhor se não tivesse sofrido. Quando ela perguntou se a mulher que ele ajudou era atriz, ele respondeu que era uma prima do Bolshoi. Nossa heroína pensou ter ouvido algo sobre ela, cujo nome era Delilah, uma moça de cabelos ruivos exuberantes e olhos azuis claros e transparentes. Bela aparência, habilidades de atuação notáveis e uma voz da qual é impossível desviar. Jorne disse que eles não saíam juntos há muito tempo, e foi a prima-dona que os convidou para a apresentação. Como um gesto de gratidão, talvez devessem ir, pois dizem que a apresentação é incrível. E já que tudo está se encaminhando bem assim, poderíamos depois ir jantar juntos. Satine, porém, duvidou, pois sabia dos problemas da atriz com seu patrono. O noivo retrucou que mal teriam sido convidados se a prima não voltasse ao teatro, e que se ela estivesse ocupada, ele iria sozinho. Ela concordou, explicando ser uma boa ideia, já que todos os assuntos urgentes estavam finalizados. Seria o último encontro antes do casamento, e eles se encontrariam. O noivo de Satine estava meio distraído, incapaz de focar na conversa. Ligados pelo treinamento inicial, ela notava cada mudança em seu rosto. Jorne era uma pessoa bem passiva desde criança, então ela sempre zelava por ele. Ela nunca conheceu o amor que se descreve em peças e livros. Eles criam que não necessitavam desse amor, que relações eram melhores quando já eram uma família. Afinal, nada é mais valioso que um relacionamento onde se conhecem por dentro e por fora. Jorne deve estar só nervoso com o casamento, mesmo que não mostre. Sua atenção foi atraída ao vestido de cetim vermelho que a criada carregava. Nossa heroína sabia muito bem que a senhora Selvio não gostava e não usava essas cores. Assim, não pude evitar questionar a criada sobre a quem pertencia o traje. A serva não conseguiu mentir. Então disse que era o vestido da senhora Delilah, pois no dia em que o jovem mestre se feriu, a prima-dona também veio à mansão, e quem o ajudou a chegar na propriedade foi a senhorita Delilah. A criada disse que desde aquele dia a prima-dona ficou aqui por segurança. Com as explicações, a heroína mandou a criada de volta ao trabalho. Pensei com tristeza que a atriz esteve na propriedade do Selvio todo esse tempo. Por um lado, ela entendia que isso foi feito por proteção, mas então, por que ele escondeu isso dela e nem sequer olhou nos seus olhos durante a conversa? Parecia que ele tinha um segredo a esconder. Satine ficou muito perturbada por uma estranha estar envolvida. Achei que ela podia estar exagerando, caso ele quisesse evitá-la. É improvável que ele me convidasse para a apresentação, e ele não cometeria um erro tão estúpido, especialmente antes do casamento. Ninguém entende a importância deste casamento melhor do que eles, pois é uma promessa entre famílias e a harmonia da aliança guardiã. Jorne não a desapontaria antes da cerimônia importante. Eu esperava sinceramente que ele não ousasse fazer tal coisa apenas por amor. Afinal, ela achava que conhecia bem seu noivo depois de todos esses longos anos. Ao chegar ao teatro, ela estava decidida a apreciar o espetáculo.
Ela também soube que a apresentação era super interessante. A atriz estava simplesmente magnífica. Há tempos ela não visitava o Teatro Bolshoi, e a noite prometia ser bastante agradável. Jorne já a esperava na entrada, e ela perguntou se a perna dele doía muito. Respondendo que estava bem, ele acrescentou que não se faz uma dama esperar. Ela achou fofo e disse que não o via tão gentil. E ela se alegrou por, após 20 anos, aprender algo novo. Ela não esperava muito, mas tinham-lhes preparado lugares no centro do setor familiar. Ele acrescentou que a atriz estava grata por ele ter preparado esses lugares. Ouvi dizer que nem os nobres conseguem lugares para esta apresentação e se sentam no térreo. O noivo se espantou, mas disse que nada havia de estranho. Ela era de fato uma atriz impressionante. Nossa heroína mal podia esperar para constatar o que as moças comentavam. A senhorita Delilah era mais deslumbrante do que ela esperava. Satine queria saber como era o canto e a atuação da jovem primadona do teatro. Ao começar o espetáculo, por um instante, sentiu o corpo todo tremer. Delilah possuía uma voz potente e envolvente, que unia emoção e técnica. Seu poder encantador era tão forte que Satine não conseguia tirar os olhos dela. Mas quando Jorne derrubou a bengala, sua atenção se voltou para ele. Ela apontou a bengala, mas ele não reagiu. Estava absorto na prima. Durante a refeição, ele falou sem parar sobre a apresentação e a atriz, e que se arrependeria pelo resto da vida se não tivesse assistido. Ele está feliz por tê-la ajudado, e ao ver Delilah atuar, se esquece de si. Afinal, é incrível como um corpo frágil pode produzir tal voz. Satine pensou que ele estava tão comovido com a apresentação que até se esqueceu da dor na perna. Ele disse que o carisma dela no palco era algo inesperado, e continuou. Pelo seu comportamento, Satine não resistiu e perguntou de novo. Sem entender a reação de sua noiva, ele perguntou se tinha dito algo errado. Então, ela o lembrou de sua frase sobre o retorno da prima ao teatro. Mas agora ele fala como se soubesse muito do comportamento de Delilah, que não precisava fazê-la de boba, e que ela sabia que a prima-dona estava em sua propriedade. E ele não a acompanhou ao teatro, pois aparentemente estava ocupado com a atriz. Ela continuou. Não perguntaria por que se esforçou para esconder. O fato de ele ter mentido não muda nada. Ele está atraído por esta moça. Sendo ele sempre uma pessoa emotiva, a prima-dona se apaixonou perdidamente por ele. É mesmo preciso explicar o que a primeira união de famílias guardiãs implica? Ela insistiu que se ele diz que seus sentimentos não são pena, mas amor, ela tem um grande pedido. Pare de ser ambíguo. Depois de avisar que iria na frente, ela lembrou o noivo sobre a prova do vestido de casamento, marcada para a próxima semana na casa da família Delmare, exatamente à 1 da tarde. E se ele consegue ir ao teatro para assistir a uma apresentação, certamente poderá vir escolher o vestido de casamento para sua noiva. Ela encerrou dizendo que esse comportamento insulta a atriz, a ela e até a ele mesmo. Na semana seguinte, nossa heroína aguardava seu noivo no horário. Por todos esses dias antes da prova, ela não teve o mínimo desejo de vê-lo. Satine, porém, esperava até o fim que ele não errasse assim. A única preocupação dela era que o horário agendado havia passado, e ele não aparecera. Ele sempre foi hesitante e não sério, mas queria mesmo fazer isso? Ele nem teve a coragem de avisá-la se o noivado estava desfeito. Ela pensou em ir lá na hora para lhe dar uma lição. Ela foi tirada de seus pensamentos pela criada, que a informou que a prova aconteceria um pouco mais tarde, pois alguns vestidos ainda não haviam chegado, e sugeriu que fossem passear enquanto isso. Uma breve caminhada certamente ajudou nossa heroína a mudar o humor. Sua mente, que antes fervia, parecia esfriar aos poucos. Ela se perguntava o que Jorne pensava ao faltar à reunião. Talvez seja amor de verdade, e ele não veio para dizer indiretamente que cancelou o noivado. Que tipo de amor é este que faz alguém desistir de tudo? Satine estava tão absorta que quase foi parar sob os cascos. Era um de seus conhecidos nobres, e ele conseguiu parar o cavalo. Após perguntar por que andava tão tarde, ele adicionou que fazia muito tempo que não se viam. Ele a saudou com o apelido de Baixinha, que há tempos ela não ouvia. Eles não se viam há muito. Este era Hubler Cardillon, de outra família de guardiões, e ela ficou curiosa por que se encontraram agora, sendo ele da única família que gerou cavaleiros sagrados por gerações. Hubler era um homem de talento excepcional, superando a fama de sua família, e foi ele quem fortaleceu a já proeminente posição da família Cardillon. Ela estava tão pensativa que ele disse que coraria se ela o encarasse assim. Satine o cumprimentou, e ele perguntou se não eram próximos. Ela sentia que ele ainda a constrangia.
Quando perguntou o que o trouxe, ele disse que amigos se casariam e ele resolveu aparecer. Ela disse que, como ele a vira, podia ir, e que precisava escolher um vestido. Hubler respondeu que ajudaria na escolha, pois sabia que o rapaz havia sofrido. Após responder que não precisava de assistência, ela compreendeu que não escaparia tão facilmente, pois ele insistiu que o vestido combinasse com o terno do noivo. Sentando-se ao lado dela, ele comentou que não havia tantos vestidos quanto pensava, ao que ela respondeu que eram muitos, considerando que teria que provar tudo de novo. Olhando seu reflexo no espelho, ela ponderou se o vestido era bonito ou não. Quando ouvi a voz dele me aconselhando a não usar este vestido, pedi que ele explicasse. Ele explicou que se apertasse tanto o espartilho, ela sufocaria em 30 minutos. Sem saber o motivo, ela assentiu e pediu à criada o seguinte. Hubler também rejeitou o próximo vestido, e Larry trouxe outro. Ele perguntou por que usar mangas compridas com esse bom tempo. Sobre o próximo, ele afirmou que a seda nicado é pesada para esta estação. O próximo não serviu, pois era mal costurado e grande demais. Quando Satine vestiu o próximo, ele gostou do modelo, mas havia um porém. Ele disse que ela era baixa para um vestido sereia e a chamou de baixinha de novo. Ela pensava que ele só queria provocá-la desde a escola. Contudo, o tempo passou voando, e a criada disse que só faltava o último, e que, graças às sugestões do Sir Cardillon, elas terminaram rápido. Nossa heroína não queria admitir, mas sabia que seus gostos eram similares, com preferências definidas e aversão a concessões. Eles compartilhavam um traço. Suas ações precediam as palavras. Se ele não fosse Hubler, eles poderiam ter sido bons amigos. Ele ficou entediado e comentou que ela estava demorando para se trocar, parecendo cansada. Mas, ao sair a nossa heroína, seu rosto mudou, e ele silenciou de repente. Sua reação não passou despercebida. Ela se perguntou por que ele emudeceu. E ela pensou que ele ficava assim na infância, quando encontrava algo para provocá-la. Como ele se calou, fiquei nervosa. Talvez o vestido fosse apenas estranho. Embora eu pessoalmente gostasse mais desse modelo, decidi ir até o espelho. Quando vi meu reflexo, achei simplesmente lindo e que não havia nada de estranho nele. Porém, suas palavras de que não era aquilo a surpreenderam. Eu não entendi o porquê. Hubler explicou que eu estava tão linda nele que ele quase se confessou. Por conhecê-lo desde a infância, não acreditei e disse que ele mentia muito bem. Contudo, escutei sua opinião e afirmei que seria esse o que eu escolheria. Ao tocar-lhe o cabelo, ele disse algo que não pretendia inicialmente. Jorne Selvill precisa entender a sorte que ele tem. Os convidados chegavam à propriedade para um evento antes do casamento. A amiga confessou sentir um pouco de inveja de Satine por se casar tão cedo e continuou. Onde mais encontrar alguém tão gentil quanto Sir Jorne? Ele deve ser muito ocupado, mas conseguiu os ingressos há 2 dias. Afinal, todos viram Sir Jorne aguardando alguém com um buquê em frente ao grande teatro. Mas quando ela perguntou se estivemos juntos na apresentação, não obteve resposta. Satine pensou que, para Jorne, foi o dia de escolher a amante, não a noiva, pois há dias ela esteve acordada até tarde, com Hubler, escolhendo um vestido. Ela não compreendia por que ele ocultava tudo e descobria informações por terceiros. Meu silêncio foi tão eloquente que minha amiga percebeu o erro que cometeu. Naquele momento, alguém no salão gritou que o filho mais novo do Selvill havia sido desafiado para um duelo. Acontece que Jorne desafiou outro nobre para um duelo por causa da prima-dona. Essa notícia chocante espalhou-se pelo salão como um tufão, e ninguém falava de outra coisa. Uma senhora expressou surpresa em voz alta, afirmando que o filho mais jovem do Selvill era quieto, e nossa heroína sequer conseguiu sentir tristeza com essa notícia. Porém, a sensação desagradável não me deixava em paz, e a ânsia de descobrir a verdade foi maior. Quando invadi o quarto de Delilah, encontrei meu noivo lá, como esperado. Ela não possuía nem a força e tampouco o desejo de conter as emoções que a avassalavam. Após desabafar minhas emoções, indaguei se a promessa de sua família não valia nada para ele, e por quanto tempo eu aguentaria tal tratamento. O que fiz para tal traição? Jorne pediu para ouvi-lo. Ele entendia minha raiva, mas havia uma razão para ela. Satine ficou curiosa para saber o que justificaria fazer da filha de Delmar motivo de chacota. Talvez o homem que a defendeu no duelo, um diabo, use seu rosto. Ou que, como guardião, não podia ver a injustiça em silêncio. Jorne interpretou minha ira de seu jeito, dizendo que eu era sábia como sempre. Ele disse que quem o feriu foi a propriedade para agredir Delilah. Ele tentou argumentar, mas brandiu o contrato de patrocínio e atacou. Então, para salvar Delilah, um duelo era o único meio.
Satine sabia como a nobreza via atores e o patrocínio. Assim, ela propôs uma alternativa. Ela própria seria a patronesse de Delilah, dar-lhe-ia dinheiro e a mandaria para outro país, longe dele. Jorne tentou abrandar a condição, e Satine viu que ele não a queria deixar partir. Olhando a prima-dona, ela indagou o que ele pensava. Que ela não rompesse o noivado. E ela disse à atriz que, se quisesse, compraria seu talento, e se a situação com o patrocinador fosse ruim, haveria a opção de mudar de patrono. Apesar de tudo, nossa heroína anunciou aos pais seu desejo de romper o noivado. Eles, claro, tentaram dissuadi-la, frisando a importância do casamento. Disseram que Jorne agiu impensadamente e que a garota era uma simples cantora. Ninguém no país ignorava o casamento em 3 dias, mas ela retrucou que se tratava da amante. A atriz trágica e seu salvador. Todos falarão do amor deles. E ela? Casou-se contra a vontade, presa a uma antiga promessa familiar. O mundo vai rir dela, porque a dama nobre se casou sem uma gota de orgulho. Quando questionada se essa união fortaleceria seu lar, a mãe respondeu: é claro, e será lembrada como uma virtuosa dama que defendeu a honra familiar. Seu pai acrescentou que em 3 dias ela se tornaria a senhora da casa e poderia mandar Delilah embora. Mas a heroína não queria virar a vilã que expulsa a moça pobre. E como ousam que ela viva com um homem obcecado pela amante? Os pais, irredutíveis, pediram que não agisse como criança. Jorne ocultou sua amante por respeito a ela, e isso é um bom sinal. A mancha no nome Selvio significa que a família deles nos deve. O pai acrescentou que, de qualquer forma, o filho deles seria o futuro das famílias Selvio e Delmar. Ela pensou que, se o casamento ocorresse, eles seriam amantes reconhecidos, e ela viveria seus dias solitária, como uma boneca sem sentimentos. Jorne poderia sentir culpa no início, mas passaria. Afinal, ela saberia da relação desde o começo. Por isso ela disse que não suportaria o casamento e que havia outros pretendentes. Então o pai pediu para se acalmarem e não serem teimosos. Eles não estavam fazendo isso porque queriam. Afinal, quem seria mais adequado para manter Cardilon sob controle? Nossa heroína percebeu que todas as conversas eram inúteis. Ela teria que obedecer. Tudo o que ela queria agora era que toda a cerimônia acontecesse da forma mais discreta e rápida possível. Mas ainda queria se vingar do traidor de um jeito que não violasse a lei. E ela perguntou a Larry. Então a criada contou uma história a ela. Ele confiava nela como confiava em seu amigo, pois acreditava nele. Larry disse que ela devia falar com o melhor amigo dele. Satine, não se rebaixando, perguntou à criada o motivo de sua vinda. Ela, lembrando-se do motivo da visita, anunciou que a senhora tinha um convidado. Satine perguntou se o jovem senhor Salvio tinha vindo pedir perdão. O homem que entrou, dizendo que não era o noivo estúpido, adicionou que o convidado era bastante importante. Ao ver Sir Cardilon, ela disse que foi inesperado, pois veio sem aviso. Em tom sereno, ele indagou se precisavam de tanta formalidade, e ela pediu para ser lembrada de quando ficaram tão íntimos, pois não se recordava. O convidado ofereceu 2 opções: caro amigo ou camarada. Ele ficou sem reação ao saber que ela não queria escutar provocações. Ele perguntou de novo, devagar, e sempre fora sincero com ela. De repente, uma imagem dela de um passado distante apareceu em sua mente. Assim, ele afirmou que, desde o primeiro instante em que a encontrou e até o presente momento, Satine o pegou de surpresa com sua pergunta sobre o porquê dele ter vindo tão de repente, e ele foi levado até ali por rumores sobre Jorne e tudo mais que estava acontecendo. Dito isso, ele perguntou se talvez pudesse ajudar de alguma forma. Ele insistiu que tal casamento era absurdo e que ousadia de Jorne. Essas eram as palavras que ela queria ouvir, mas não esperava que viessem dele. No entanto, ela já havia decidido que iria a esse casamento ridículo, porque era uma filha dos Delmar. Assim, o dia da festa chegou. Os convidados foram ao templo principal. Os presentes estavam fofocando animadamente, mas isso não é nada surpreendente. Afinal, tudo ocorreu antes do casamento. O noivo, pelo visto, é louco pela amante. Alguém reclamou que poderiam ter sido mais discretos para proteger a noiva. Toda noiva sonha em ser a estrela mais brilhante e resplandecer neste dia, decorar o salão como quiser e, claro, usar seu vestido mais belo, diante do cardeal para trocar os votos e ter o casamento perfeito. Este sonho virado a realidade, mas para o horror de Satine, o caminho direto ao inferno. Um caminho perfeito, sem aplausos, se estendia diante dela. Os sussurros dos convidados pareciam zombaria. Aquele silêncio a consumia.
Cada passo que a aproximava do altar ecoava com dor em sua alma atormentada. Tudo o que ela queria agora era simplesmente fugir, para o mais longe possível dali. Mas, sentindo sua responsabilidade pela família, e por si, ela não pôde. Ela nem conseguia ficar com raiva agora, e pensou. Ele teve coragem de salvar uma moça da violência, mas age como um covarde sob pressão familiar. Ela ponderou sobre sua desilusão, quando uma voz familiar chamou sua atenção. Outra pessoa reconheceu o timbre, então ele se desculpou por interromper a cerimônia. A parte interessada estava muito curiosa sobre quem cantava o hino. Ao abrir a cortina, todos avistaram a prima-dona do teatro Bolshoi. A heroína, horrorizada, notou que a amante do noivo cantava no casamento. Era impensável que Delila cantasse o hino de seu casamento. Um sussurro percorreu o salão. Não é a cantora de quem todos falam? Os convidados chocaram-se que o noivo ousou convidar a amante ao casamento. Decidindo que havia um mal-entendido, Satine resolveu descobrir o que estava acontecendo. Então, perguntou a Jorn o porquê de Delila cantar o hino nupcial. Ele respondeu que a convidou no dia em que se machucou, achando que ela gostaria. Satine sonhava com o casamento ideal, e quem cantaria melhor que a prima-dona? Ela gostou da atuação, então ele tentou negociar. Foi uma pergunta tão descarada que nossa heroína se indignou. Ela pediu que ele admitisse que seus pensamentos estavam só com Delila. Ela seguiu, notando que ele sequer a olhava, a noiva, apenas a cantora. Ela perguntou se não ouvia os sussurros e que havia arranjado o pior casamento. O padre viu todos reunidos e a cerimônia de casamento pôde começar. Observando o noivo, Satine viu que não tirava os olhos de Delila. Mentalmente, implorei que ele esquecesse os votos e confessasse a verdade. Ele queria aquela mulher. Mas ele começou a pronunciar as palavras do juramento. Ele jurou que respeitaria sua única esposa e a amaria pelo resto da vida. Tendo jurado fidelidade à noiva, ele não tirou os olhos da amante. Todos no salão sabiam a quem o juramento se destinava. Satine não entendia o que ele pensava, proferindo palavras tão fáceis. Quando chegou a sua vez de fazer o juramento, ela pensou na cruel contradição. Ele a desrespeitou no casamento, então ela negou os votos. Sons na sala. Será que ela disse que não podia casar? A família da noiva estava furiosa. Um escândalo estourou antes do casamento. Quando Jorn fez a pergunta, ela pensou que ele agora a olhava. Por outro lado, foi uma declaração impulsiva, mas não totalmente impensada. Se o escândalo progredisse, com mais encontros secretos entre eles, isso seria considerado amor em meio à desigualdade social. Mas, nessas circunstâncias, a verdadeira vítima era ela. Satine declarou em voz alta que não podia fazer falsos juramentos a Deus. E como faria votos sabendo de outra no coração dele? Ela percebeu que essa confissão aberta rompeu os laços familiares. Jorn, porém, considerou a atitude precipitada e infundada. Então, ele propôs conversarem logo após a cerimônia. Satine retrucou que ele estava cego por aquela mulher, e ela era nula para ele. Então ela perguntou por quanto tempo ele esconderia seu caso com Delila, e o que mudaria se ele continuasse evitando admitir sua culpa. Jorn tentou convencer a noiva a prosseguir, mas Sir Cardillon o interrompeu, dizendo que ela estava certa. Prometer uma vida inteira a alguém, amando outra pessoa, não seria uma enganação aos presentes? Hubler acrescentou que Jorn, antes de tudo, se arrependeria de sua escolha. Então, ele de repente se ajoelhou e disse que tinha uma proposta, e que esperava que ela aceitasse a mão do homem que realmente amava. Nesse momento, Satine Delmari deixou de compreender o que acontecia. Nossa heroína era uma amiga de Jorn, mais próxima que a família. A ideia de desposar outra mulher nunca lhe passou pela cabeça. Mesmo ao ajudar Delila, ele pensou que Satã compreenderia suas ações. Por mais que ele tentasse explicar, ela só ficava mais brava e rompeu o noivado. Todos o tratavam como um tolo patético e obcecado por uma mulher. A única que o abraçou quando ele sofria em silêncio foi Delila. Ela disse que se anulasse o casamento, não conseguiria encarar Lady Satine. Ela pediu que ele não se preocupasse. Ele seria para sempre seu salvador. Como não se apaixonar por uma garota tão doce e gentil? Então, ele quebrou o juramento. Matrimônios nobres não são só pessoais. Pelo bem de duas famílias, isso não poderia ser cancelado. Delmari ganharia um genro e ele conseguiria manter sua promessa de proteger Satã. Ele queria ir até Delila após o casamento e sussurrar que tudo estava bem. Deveria ter sido assim, mas tudo ocorreu de forma bem diferente. Diante de seus olhos, Sir Cardillon pediu a noiva em casamento.
Os convidados, para não perder nada, cochichavam sobre o ocorrido. Todos se perguntavam se noivo e noiva tinham amantes secretos. Hubler disse que a ideia de ela se casar com outro quando o tinha o fez pensar em se afastar discretamente ao ouvi-la dizer que era pela promessa da família. Mas, diante desta situação atual, ele não podia simplesmente ficar parado observando, pois este é um casamento que ela ainda precisa aceitar em favor da família. Satã espantou-se. Seria ele louco por se portar assim no casamento alheio? Ele, calmo, disse que se ela aceitasse, seria o casamento deles. Mesmo assim, sua mente operava como um relógio, apesar da confusão. O casamento é subitamente interrompido, e a união Delmar e Sálvio é desfeita. O rompimento matrimonial entre as famílias guardiãs, obviamente, não se resolveria pacificamente. Alcançaria o templo, e este não veria com bons olhos a escandalosa desarmonia. Então, ele a pressionará de todos os modos para convencê-la. Ela é a vítima agora, mas essa impressão logo passará. Hubler, que se dizia seu amante secreto, apareceu de forma totalmente inesperada, mas se ela se casar com ele, se livrará dos problemas com o templo. Murmurava-se que, mesmo com um paladino como amante, ela preferiu o noivado à sua família. Em comparação, os Sálvio não são muito egoístas? Satã achava que Hubler mentiu para provocar a reação das pessoas. Ele disse que as duas famílias virariam inimigas de repente. Por outro lado, Jorn seria feliz com sua amante, e a reputação da prima cresceria, garantindo sucesso futuro. Então, Satã perguntou o que ele ganharia ao ajudá-la. Sorrindo, ele respondeu que se casaria com ela, e isso bastava. Ao ouvir sua resposta, concluí que não fazia ideia do que ele pensava. O futuro de nossa heroína dependia da decisão atual. Então, eu ponderei os prós e contras de aceitar aquela mão. Delmar adere à família Cardilon, que supera as demais guardiãs. Mesmo entre as famílias guardiãs, os Cardilon são de outro nível. E se eles se unissem, seus pais certamente ficariam felizes. Mas e o próprio Hubler? Ele não precisa se sacrificar por sua família. Ela ainda não sabia se ele seria feliz apenas por estar casado com ela. Hubler, entendendo-a, pediu-lhe para não pensar demais. Ele disse que, ao ver o salão, percebeu o esforço dela, que ela já fez o suficiente, e sugeriu que ela seguisse seus desejos e fosse egoísta. Ele disse as palavras que ela mais desejava. Afinal, qualquer coisa que ela fizesse agora não seria pior do que já estava. Estendendo a mão para ele, ela disse que concordava, e ele aprovou a decisão dela. Ouviram o cardeal dizer que todos haviam achado seus parceiros. Ele pigarreou e disse que a cerimônia podia começar. Ao Hubler Cardilon, o padre perguntou de seu juramento. Com a promessa, o cardeal pediu as palavras do juramento à heroína. Ao consentir, pensei que era a mesma questão, mas não me sinto mal. O cardeal pediu aos noivos que selassem seus votos com um beijo. Ela achou que se deitar com um amigo dele seria um duro golpe. De alguma forma, tudo ocorreu como a criada havia dito. Hubler, por sua vez, prometeu nunca traí-la, e assegurou que ela não se arrependeria de sua escolha nem por um dia. Satã refletiu que, pela fraude de Jorn e Delilah, seu noivo mudara, e o casamento era uma loucura com só mentiras. No entanto, o calor que ela sentiu durante o beijo era real. A notícia de que os recém-casados amavam outras pessoas se espalhou pela capital. Diziam que houve uma troca na cerimônia. Foi um casamento simplesmente incrível, e também que uma das principais figuras do escândalo é a própria noiva, Lady Satine. No dia seguinte, nossa heroína tentou fugir da realidade. Ela tentou afastar e esquecer tudo sobre o casamento. Contudo, a criada, com suas perguntas, sem querer nos remeteu ao que ocorreu. Larry se questionou como deveria chamar sua senhora após o casamento. Sua pergunta, bem simples, despertou memórias que Satã ocultava no canto mais longínquo da mente. Contudo, a realidade é que ela se casou com Hubler Cardilon. Ela não entendia o que deu nela. Mesmo que fosse urgente, por que ela fez aquilo? Como eu me casei com um homem com quem não falava desde que me formei na academia. Mesmo assim, ele a irritava, e até Jorn se preocupava com ela. Ela se lembrou de Jorn com facilidade. Talvez o tempo cure. Quem ela confiava atraiu. Hugler talvez também. Mas, por mais que ela se desesperasse, o casamento ainda assim foi realizado. Pensei que água derramada não se recolhe, mas pelo menos dá para limpar a bagunça. Assim, ela achou um código legal, um livro com as respostas. Hubler não estava em casa. Após a cerimônia, foi levado a assuntos familiares e religiosos. Ela esperava não ter perdido tudo e achar uma saída. Nosso recém-casado tinha viagem de negócios de 2 meses.
Ele visitaria as dioceses como representante de sua santidade, sem necessidade de aviso prévio sobre o casamento. O interlocutor prometeu garantir que ele tirasse férias depois. Então ele contou como o paladino deles invadiu o casamento, empurrou o noivo e, por fim, levou a mulher que amava. Então, claro, ele merecia férias. Nosso herói notou que seu interlocutor continuava o mesmo de sempre. Era o filho mais velho do atual Papa Dionísio III, o arcebispo Kilian. Por não ser escolhido pelo oráculo divino, era só um arcebispo. Mas todos apostavam em Kilian como futuro Papa. O oráculo escolherá Kilian, e Hubler será sua espada. Desde o primeiro encontro, parecia que Kilian já havia previsto tudo isso. Ele foi o primeiro a estender a mão e disse que queria ser um amigo, não um mestre. Nenhuma piada o ofendia. Eram amigos íntimos. O sacerdote disse que, ao se conhecerem, Hubler era um cavalo indomável, sem lado romântico conhecido, e se perguntava como ele a conquistou, pois os olhos dela se tornavam afiados como navalhas ao vê-lo. Kilian afirmou que, ao refletir, ela bem poderia ter se apaixonado por Hubler. Com tal rosto e corpo, esperando uma única mulher sem caso algum. Isso é devoção. Cansado das piadas do amigo, Hubler falou em denúncia de assédio. Em tom sério, Kilian disse que precisava permanecer na Santa Sé, pois sua santidade não se sentia bem, e sua energia não era mais a mesma. Ninguém pode derrotar o tempo. Então, era necessário iniciar os preparativos o mais rápido possível. Hubler perguntou se podia ficar na Santa Sé após a viagem. Ele respondeu que não era seu dever. Podia aproveitar a lua de mel, mas Kilian se interessou. Ele soube que a prima também estava no casamento. Todos falavam dela, e ele se perguntou se ela era tão incrível. Kilian perguntou se ela era tão incrível quanto os rumores. Para julgá-la com imparcialidade, Hubler relembrou. Ele não avaliou seus talentos, mas como pessoa, disse que ela era uma mulher inteligente e perigosa, acrescentando que era um pouco paqueradora. Ele o aconselhou a não se interessar por ela, pois isso não acabaria bem. Kilian estranhou Hubler chamar alguém de perigoso. O buquê enviado pedia que aquilo fosse um pequeno agradecimento pela informação. Ao ser questionado sobre as flores, o arcebispo disse que eram um presente de casamento para a noiva. Vendo a reação, ele acrescentou que seu amigo não queria que ela recebesse flores de outro homem. Em tom de brincadeira, ele perguntou se estava perdidamente apaixonado. E embora fossem amigos desde a infância, Hubler não compartilhava tudo com ele. Como ele expressaria a impressão dela? Ele afirmou que Satin era encantadora desde o primeiro encontro. Kilian disse ser uma alegria jurar a uma garota tão doce. Hubler estava tão feliz que não queria se separar dela. Muito animado, ele correu para sua esposa, e mesmo uma separação rápida não mudou nada. Mas nosso herói não poderia esperar um encontro tão inesperado. As palavras dela, "Vamos nos divorciar", o deixaram atônito. Como um verdadeiro cavalheiro, sugeriu tomar chá e conversar calmamente. Ofereci leite para o chá, mas ela disse que não valeria a pena. Ela não toma. E quando ele disse desconhecer, imaginei que ele jamais saberia que era a causa dela não suportar nem ver leite. Nossa heroína não costumava lembrar dos seus anos na academia, mas aquele dia e aquele encontro casual ficaram gravados em sua memória por muitos anos. Atrasadíssima para a aula, ela corria pelo corredor sem ver para onde ia. Satã logo pensou que era Hubler Cardillon. Diziam que ele era um gênio da espada, e ao vê-lo de perto, dava para sentir a pressão. Naquela vez, ele disse que ela era tão pequena que mal a via, uma baixinha. Foi a primeira vez que ele a chamou de baixinha, e a primeira impressão dela. A partir de então, em cada encontro, ele só a chamava por tal apelido. Ao vê-la no refeitório, ele disse que precisava de muito leite para crescer. Satã já tinha um complexo com sua baixa estatura, e por causa disso, começou a evitar Hubler. Agora, ao ver Leite, ela se lembra do rosto dele a provocando. A pergunta dele a tirou de seu torpor. Ele perguntou se ela queria o divórcio, e ela respondeu que tinha lido e que havia coisas muito boas naquele livro. Para eles, há certas condições. Os jovens têm 3 meses. Depois, o período de reflexão obrigatório finda e o divórcio pode ser solicitado. É verdade que ainda existe o processo de acordo e divisão de bens. É tudo meio complexo. Mas, de todo modo, levará no mínimo 3 meses. Eles têm tempo. Ele a ajudou no casamento, então é a vez dela retribuir. Hubler disse que sentiu tanto a falta dela que voltou assim que terminou o trabalho e ficou ofendido ao ver tal reação da parte dela. Ela perguntou: "Não é óbvio?" Sem demonstrar decepção, ele disse que não compreendia o que era óbvio para ela. Então ele perguntou por que não podiam ser esposos e morar juntos.
Ele se surpreendeu com a pergunta, pois não precisava do sobrenome Delmar. Ela explicou que o casamento uniria as duas famílias guardiãs. E não só não precisa, como também odeia o sobrenome. Hubler não a deixou terminar. Quando ela perguntou por que ele a odiava, ela respondeu que ele sempre zombava dela. E que não era para ele dizer que não se lembrava de como a tratava na academia. Ele indagou o que ela quis dizer, pois a desposou só por causa das famílias. Satã respondeu que, pelo menos para ela, esse era o único sentido do casamento, que no momento em que nasceu, a pessoa com quem passaria a vida inteira foi escolhida. Por isso, por 20 anos, ela confiou e acreditou somente em Jorn. Mas o amor complicou um casamento arranjado pela harmonia familiar. Ela disse que o divórcio seria tão barulhento quanto o casamento. Contudo, ela não deseja passar o resto de sua vida com um homem em quem não confia, querendo eleger com quem será feliz para todo sempre. Ao terminar, ela perguntou se seria o bastante para ele aceitar o divórcio. Nosso herói respondeu que, sabendo o que ela desejava, consideraria. Após o agradecimento, ele disse que havia mais uma notícia. Por ordem de sua santidade, amanhã ele partiria em uma viagem de negócios por 2 meses. Sugerindo que discutissem o assunto depois que ele voltasse, ele entregou o buquê a ela. Desejando-lhe boa viagem, ela se perguntou por que as flores naquele momento. Hubler a convidou a reviver o passado. As lembranças dela diferem das dele. De manhã, ele partiu, e ela ficou sozinha, abandonada na casa de recém-casados. Aos poucos, nossa heroína se acostumou à vida na propriedade. Os pais pediram que ela fosse, e ela não pôde recusar. Então, relutantemente, me preparei e fui à propriedade Delmari. No percurso, ela se sentiu bastante mal. Pensando, notou ser aquele caminho um peso para ela. Mas ela não via os pais há tempos, sentindo-se sem jeito perto deles. Ela imaginou que a questionariam sobre Hubler o dia todo. Sentiu um peso na consciência, pois logo iria se divorciar dele. Ela sentia pena de seus pais, mas não pretendia viver uma vida infeliz. O seu lar atual se localiza em uma área suburbana, bem distante da agitação do mundo exterior. Vivendo cada dia em paz e sossego, aquela vida parecia bastante agradável para ela. Ela se perguntou se voltaria à propriedade após o divórcio. Após ponderar, entendi que seria melhor sair da casa dos recém-casados. A propriedade de seus pais parecia estranha após sua longa ausência. Afinal, até bem pouco tempo ela era parte desta família, e agora é uma convidada. Por segundos, parecia que dias haviam passado desde que disse aos meus pais que não queria casar, e me lembrei de seus rostos. Preocupados com o relacionamento dela com Sálvio, eles a saudaram com um sorriso. O pai disse que a chamou hoje só para entregar-lhe isso. A heroína sabia bem o que havia na caixa. Era uma relíquia sagrada da casa Delmari, parte da lâmina sagrada. O pai ficou surpreso com a reação da filha, porque ela já deveria esperar por isso. A relíquia parecia metal inútil, mas Satã sabia sua história e significado. Simbolizava a fundação estatal e a prova da revelação divina. Nossa heroína perguntou por que lhe davam a herança agora. Os pais disseram que era a hora, já que ela estava casada. A mãe pediu que guardasse e um dia a entregasse ao filho. Mas seus pensamentos estavam em algo diferente, não em filhos. Por um momento, ela até imaginou como seria. Como não pretendia que as coisas chegassem a esse ponto, ela disse que era muito cedo. Seu pai então respondeu que ela deveria focar em ter um herdeiro e dar continuidade à linhagem, especialmente porque o sangue deles é mais raro que o de outros nobres. Então ele se preocupou, mas com o Sr. Cardilon como genro, ele se acalmou. Ele acrescentou, confiante de que teriam um filho saudável, parecido com ele. Sem mencionar seus planos de divórcio, ela pegou a relíquia e partiu. Os pais, tão alegres e cheios de expectativa, a deixaram sem palavras. E se Hubler os ouvisse falando sobre netos, ele a provocaria por horas. Então, pensei que ele já tinha meio que aceitado o divórcio. Então, o melhor seria eu ir com ele e contar a meus pais quando ele voltasse. Ela seguia com a esperança de que tudo correria bem, conforme o planejado. Mas ao ver a relíquia, Satã se encheu de dúvidas. Enquanto isso, nosso herói continuava sua missão em alguma província. Foi recebido pelo arcebispo local com saudações após longa jornada. Ele ficou feliz em ver o paladino e o parabenizou pelo recente evento. Rumores do casamento de Cardilon logo se espalharam pelo país como um raio. Ele ainda disse que Delmari é devoto ao Papa e a seu dever, sendo esta uma bela união de jovens aristocratas de famílias virtuosas. Hubler sabia que a sociedade via o casamento deles de modo distinto. O sacerdote sempre esperou a colaboração das famílias guardiãs,
E agora, com a união matrimonial, ele se sente aliviado. O paladino pressentiu a aflição do arcebispo e questionou sobre o motivo. Ele respondeu que na fronteira encontram fenômenos inexplicáveis. Ele suspeita ser obra de espíritos malignos a serviço do diabo. Hubler ouviu que, quando o diabo foi selado, a maioria desses espíritos desapareceu, mas poucos escaparam. Se o arcebispo falou, algo está acontecendo. Depois, o sacerdote o levou a um quarto para descansar. A sós, pensei que os espíritos malignos agiam. Isso significava que ele não voltaria para casa tão cedo, o que não era de todo ruim. Embora deprimido ao pensar que quanto mais tarde voltasse, mais feliz Satã seria. Afinal, ela crê que com a sua chegada, ela estará livre deste casamento. Mas as coisas não sairão como ela quer. Ele não perderá essa chance. Sempre que a pensava, lembrava-me da sua versão mais encantadora. A primeira coisa que soube sobre eles foi que ela estava noiva desde o berço, quando os colegas discutiam um casal que andava sempre junto. Curioso para saber de quem eles estavam falando, descobri que eram Delmare e Sélvio. Ele pensou que eram pálidos e pequenos, como um esquilo e um coelho. Quando conheceu aquelas crianças, ele não deu muita importância, mas um dia tudo mudou. Era a estação fria e todos tossiam. Satin, preocupada com Jorn, que tossia muito, ofereceu-lhe um pirulito. Hubler os via como inseparáveis. A menina parecia ser mais velha. Ao vê-la cuidar do menino, nosso herói tossiu de repente também. No instante seguinte, ele viu um pequeno pirulito em sua mesa. Ele não esperava nada e não pediu nada, mas aquele gesto tocou o fundo de sua alma. Naquela época, nem se falavam, só estudavam juntos. Mas Satã, sem sequer virar-se, entregou-lhe um pirulito. Foi um gesto pequeno e silencioso que o acalmou. O caramelo dela era tão doce que quase o deixou tonto. Com o passar dos anos, esse momento se transformou numa doce melancolia, que não me permitia esquecê-lo. Mesmo após mais de 10 anos, o gosto daquele caramelo permanecia. Com uma saudade no peito, ele percebeu que sentia falta dela. Nesse momento, bateram na porta. O cavaleiro informou que haviam descoberto algo suspeito durante a patrulha. Depois, ele preocupado acrescentou que o comandante deveria checar tudo pessoalmente no local. Corvos alarmados circulavam, gritos ecoando no céu escuro. Seus irmãos despedaçados jaziam por perto, espalhados pelo chão como memórias de uma batalha, criando uma atmosfera de inquietação. Depois, gritos ecoaram pela residência dos recém-casados. Larry correu pelos corredores para dar a notícia à sua senhora. Sem fôlego, ela correu para a sala e se alegrou ao encontrar minha senhora. Quando Satã perguntou, ela respondeu que hastearam a bandeira na muralha. A senhora não reagiu, então ela explicou que os paladinos voltavam. Só então as palavras dela fizeram sentido para a heroína. Larry disse que já haviam se passado 2 meses e meio desde o envenenamento da expedição. Ela estava tão acostumada a uma vida tranquila que perdeu a noção do tempo. Mas Hubler já tinha voltado e ela não estava preparada para encontrá-lo. A criada perguntou se poderia preparar um banho quente para relaxá-la. Ao concordar, pensou. Como esperado. Só a criada a compreendia. Após se trocar, Satã se observou um bom tempo, tentando assimilar. Só conseguia pensar em como fora enganada impiedosamente. A criada estava ocupada por perto, e nossa heroína perguntou o que era aquilo. Ao compreender a pergunta da senhora, a jovem respondeu prontamente que era uma camisola. Questionando quem dormiria com aquilo, Satã adicionou que era transparente. Ao jogar fora o hobby que lhe foi entregue, ela notou surpresa que também era transparente, e perguntou à criada por que estavam trazendo coisas que ela nunca usaria. Em resposta, soube que o paladino retornou, e não havia modo mais rápido de se aproximar. Satã exigiu que ela levasse embora, e Larry, chateada por ter levado tempo escolhendo, murmurou que se a senhora não gostou, nada mais podia ser feito. Ela disse um pouco mais alto que talvez desconhecesse algo e estivesse exagerando. Mas meu senhor não parece de todo uma pessoa má para ela. E Satã respondeu que sabia. Em seguida, ela prosseguiu, dizendo que também não achava Hubler uma pessoa má. Após um curto silêncio, ela esclareceu que a relação deles havia sido complicada desde a infância. Sentiu um arrepio, talvez pelo tecido ser muito fino. Decidindo que era melhor ir para o quarto, ela disse em voz alta para Larry que iria com ela. Nossa heroína relaxou tanto vivendo sem o marido que o esqueceu por completo, enquanto ele apenas ia ao banheiro para tirar a poeira da estrada. Esse encontro foi uma surpresa para os dois e ambos congelaram. Ela se perguntou por que ele estava ali, já que antes iria ao templo.
Será que ele já tinha entregue o relatório e se recuperado do choque? E ele disse com astúcia que ela era uma garotinha, por fora e por dentro. Ele não tirava os olhos dela e então perguntou sobre a roupa que ela vestia. Satã ficou tão atordoada com a aparição dele que não entendeu a pergunta de imediato. Ela se lembrou da roupa que usava e seu rosto logo corou intensamente. Ela ficou com tanta vergonha que por alguns segundos não soube o que fazer. Ela bateu a porta na cara dele e gritou que não era o que parecia. Dando de cara com a porta fechada, nosso herói tentou entender o que tinha acabado de acontecer. Satã tentou fazer o mesmo, só que do outro lado da porta. Pensei. Ele viu tudo. Que pervertido! Que olhar intenso é esse? Imaginei Rubler perguntando. Satã, esperava-me com essa roupa? E completando. Que fofo! Então, acho que devo corresponder às suas expectativas. Pensei que se encontraram no momento mais inoportuno. Oportuno. Decidida a jogar os papéis do divórcio bem na cara dele, ela começou a abrir a porta. Ela não tinha escolha, só torcer que ele já tivesse partido. Mas ele quis saber como a situação se resolveria, então resolveu esperar. Ao chamá-la de baixinha novamente, ele notou seu engano e pensou nisso. Ele também ficou sem graça e disse que não podia mais chamá-la assim. No dia seguinte, ela entrou no escritório de repente e anunciou que os 3 meses haviam decorrido, que já havia exposto os motivos, e que só lhe restava assinar. Ele respondeu que, ontem, ela foi tão corajosa que achou que não se divorciaria. Depois de repetir que ontem ocorreu um erro, ela disse que apontou as diferenças de personalidade. Como esse é o motivo mais neutro, Rubler respondeu que estava tudo correto. Então ele continuou e disse que tinha entendido, mas não concordava com o divórcio. Rubler ainda questionou sobre as diferenças de personalidade como uma das razões. Será que eles sequer passaram tempo suficiente para tal? Ele viajou a trabalho logo após o casamento e mal conversaram. Ademais, se ela submeter os documentos imediatamente após uma longa viagem de negócios, ele crê que o Papa agiria como mediador, em vez de concordar. Nossa heroína pensou: não posso registrar meus sentimentos sobre minha família, o templo e o marido que me irrita o dia todo. Ela disse de repente que o único motivo para o divórcio era a intimidade. Satã explicou que eles nem eram um casal apaixonado, mas estranhos. Como haveria intimidade? E que isso era um problema entre os cônjuges. Ela pensou que ele não diria nada, mas ele perguntou se ela queria tentar. Mas ela não estava pronta para tal pergunta franca. Ela também se confundiu com Rubler surgindo de repente perto dela. Então ele disse: vamos tentar ver se é mesmo impossível. Ele se aproximou, perguntando se poderiam se tocar. O rosto dele estava tão perto que Satã ficou assustada, sem saber o que esperar. Com os nervos à flor da pele, ela tentava achar uma saída. Ela soltou sem pensar, que parecia que Larry a tinha chamado. Rindo, ela acrescentou que iria checar, caso algo acontecesse. Com um aceno de mão um tanto teatral, ela afirmou que certamente conversariam mais tarde. Os dias se passaram, e ela não conseguia mais mover-se calmamente. Rubler nunca saiu da propriedade desde que voltou, mas ela não tinha coragem de encará-lo e agir com naturalidade. Sem saber o que dizer, perguntou quando a ordem de cavaleiros começaria. Sem responder à pergunta, ele disse que ultimamente tem sido difícil vê-la. Ela disse que não tinha notado e pediu que ele se afastasse, pois estava indo ao banheiro. Ela agiu naturalmente, mas estremeceu quando ele riu. Então, ouviu que o banheiro ficava na direção oposta, que ela já morava naquela casa há 3 meses e ainda não se lembrava onde era. Ela respondeu que estava tudo certo, que tinha cretinismo topográfico. Ele sorriu e disse que, apesar de ser novidade para ele, essa parte dela era adorável. Satã achava que tudo era inútil. Não importa qual fosse sua reação, era sempre a mesma. Então ele disse que esqueceu de contar algo. Recebeu licença. Nossa heroína ia se retirar, mas essa notícia a deteve. Ela perguntou o porquê. Ele, porque estava surpresa. Ele também perguntou se ela conseguiria adivinhar o motivo de suas férias inesperadas, mas ela não desejava especular ou sequer considerar as férias dele. A empregada perguntou se a senhora havia perguntado por quantos dias o paladino estaria de férias. Negando, ela disse que ia descansar um pouco e voltaria ao se sentir pronta. Contudo, Larry insistiu que a moça deveria ter perguntado. Mesmo que estivessem num relacionamento falso, agora são um casal e precisam conversar para se aproximar, e não se evitar de propósito. Satã questionou pensativamente, pois eles precisavam manter distância. Larry, com coragem, disse que ainda odiava o Sr. Jorn. Ela continuou, explicando que a senhora sempre foi prudente, mas não tão reservada ou gélida.
Sempre foi do tipo que irradiava um sorriso brilhante e felicidade em seus olhos. Porém, após tal traição, a senhora Jorn mudou. Agora é verdade, tudo mudou para melhor, mas ela ainda está chateada. Satine estava triste, pois, ao lado dela, Larry também estava triste, e ela tinha razão. Foi chocante a traição de Jorn por amor. Mas que amor é esse que cega e ensurdece? Nossa heroína não sabia o que era esse sentimento, e talvez não estivesse destinada a entendê-lo. Larry desejou à senhora feliz vida de casada, e que Jorn percebesse o que perdeu. Compreendendo as preocupações da empregada, ela revelou não confiar em Cardillon. Ela disse que achava que conhecia Jorn melhor do que ninguém, pois estiveram juntos por tantos anos, mas até o Senhor. O coração de Selvio se voltou para outro em um instante. O de Cardillon, tal como o de Yorn, pode mudar. Nossa heroína continuou. Foi um casamento impulsivo, não importa como se veja. Ela disse que quando tudo se acalmar, pretende pedir o divórcio discretamente. Então, Larry ofereceu chá à senhora para animar o espírito dela. Após pedir um chá, ela pensou: viver feliz como casal casado. Olhando a relíquia da família, pensou: é complicado. Ao ouvir a batida, deixou a empregada entrar, e novamente se imergiu em pensamentos. Sem olhar, ela pediu a Larry para pôr o chá na mesa, mas estremeceu ao ouvir uma voz familiar dizer que era uma herança da família Delmari. Ao lado delas, ele afirmou que a família Delmari o via como genro. Ela se indignou com a invasão do quarto. Ele retrucou que o marido podia. Rubler até acrescentou que bateu na porta, mas Satã não ficou satisfeita com a resposta e disse que eles se divorciariam em breve, então deveriam manter distância. Ele perguntou novamente. Ela o evitou o tempo todo para manter distância? Sentia que murmurava algo na infância sobre o divórcio dos pais. Irritado com sua teimosia, Rubler perguntou: e se eles não se divorciarem? Se ele não a divorciar, essa distância inútil não terá sentido. Ele continuou, dizendo que vinha repetindo há muito tempo que queria se casar com ela. Ele quer fazê-la amá-lo e quer passar o resto de suas vidas juntos. Era desse casamento que ele falava, questionando por que ela o rejeitava. Ele falou sobre como ela sempre planeja um futuro que ainda não aconteceu. Tenta se encaixar em seus próprios padrões e se esse casamento parece sem sentido para ela. Então ele pede que não faça o casamento sem sentido para ele. Rubler disse baixinho que o magoava muito toda vez que ela fazia isso. Ele é um cavaleiro capaz, e quando se trata de perseguir e capturar, não tem igual. Mudando um pouco o tom, ele disse: vamos ver quem vence esta caça. Vendo o medo de uma lebre caçada em seus olhos, ele percebeu que era hora de parar por hoje. Mesmo assim, ao partir, a aconselhou a não brincar com suas palavras. Ele queria conquistá-la, não assustá-la, e deu-lhe boa noite afetuosamente. Seu coração batia forte e pensamentos aceleravam. Ela não sabia o que sentir. Considerava-o egoísta e arrogante, e, acima de tudo, que a odiava. Ela se lembrou de Rubler exatamente assim. Foi durante um torneio de esgrima na academia onde estudavam. Era uma chance de ver alunos de famílias guardiãs competindo. Contudo, Jorn era novato na esgrima e sua derrota era evidente. Ele estava nervoso, pois entendia perfeitamente que suas chances eram mínimas. Satã o aconselhou a não se preocupar, apenas a perder com dignidade. Havia um fato que ela ignorou em sua tentativa de se consolar: o peso do nome Selvio. Entre os alunos do mesmo ano que participavam do torneio, havia muitos mais experientes. Jorn se deixou ser perfurado, imobilizado e golpeado antes de desistir. Contrário, a situação era outra nos combates de Rubler. Não era preciso seguir o torneio. Os gritos nas bancadas falavam por si. A notícia de Rubler e Jorn na final atraiu uma multidão. Rubler, finalista pela força de suas habilidades, e seu oponente, Jorn, que chegou lá sob o nome da família guardiã. O encontro dessas duas famílias deu ao torneio um significado maior. Satã pensou que Jorn já estava em apuros, mas que agora seria totalmente derrotado. Só podiam esperar pelo cavalheirismo de Rubler naquele dia. A relevância de um torneio de esgrima está apenas no aprendizado. Insultar o inimigo era proibido, e no geral, eles se davam bem. Satã esperava um duelo entre duas famílias guardiãs. Na arquibancada, ela animadamente encorajou Jorn. Ela gritou para ele que acreditava e que não deveria se preocupar tanto. O jovem Cardillon também ouviu suas palavras, que decidiram o resultado do duelo. O início da partida foi anunciado, e o resultado superou as expectativas de Satã. Mal ouviu alguém surpreso dizer que ele tinha potencial para ser um paladino, e que tratava Selvio como um brinquedo, sendo melhor acabar logo com aquilo.
Jorn Selville perdeu para o vencedor do torneio, Hubler Cardillon. Nossa heroína mal conseguiu passar pela multidão de alunos que saíam do jogo. Ela não conseguiu encontrar Jorn rapidamente e teve que perder muito tempo. Ela disse que estava tudo bem. Ele tentou, então não havia por que se aborrecer. Ele parecia inconsolável, e ela queria distraí-lo da esgrima. Por isso, sugeri que fosse ao festival, pois ouvi falar de muitas barracas. Sem conseguir conter a emoção pela derrota, ele berrou que a partida fora uma péssima ideia. Como um novato como ele esperaria vencer um tão experiente? Ele continuou. Todos deviam estar rindo dele. Deveria ter desistido, afinal. Satã replicou, feliz que ele não desistiu, lutando até o fim. Os que riram eram tolos. Percebendo o erro, Jorn pediu desculpas por ter descontado sua frustração nela. Ela não queria chateá-lo ainda mais, então disse que estava tudo bem. Naquele momento, Rubler passou por eles, e ela notou que ele nem a cumprimentou. Ela achou isso mesquinho, e foi uma tola por esperar cavalheirismo de um homem assim. Nossa heroína, então, jurou vingança por tal humilhação. Surpreendentemente, a chance de vingança apareceu muito antes do que ela esperava. No dia seguinte, houve um baile na academia, e Cardillon também foi. Além disso, ele a convidou para dançar, e eles se tornaram parceiros na pista de dança. Ele queria falar com ela, mas ela começou a pôr seu plano em ação. Ela já tinha pisado no pé dele várias vezes, mas ele fingiu que nada tinha acontecido. A reação o deixou ainda mais irritada. Satã não entendia seu sorriso. Só entendi que Rubler fingia bem não sentir dor. Mais irritada, ela se perguntava quanto tempo mais ele suportaria. Ela andava quase sobre os pés dele, mas a reação esperada não veio. Perguntei-me como ele não soltava um pio, sem sentir dor. Ela estava curiosa para saber por quanto tempo aquilo duraria, quando ele cederia, e se deixou levar tanto que tropeçou e quase perdeu o equilíbrio. Eu até a imaginei estirada no meio do salão, bem na frente de todos. Mas algo inesperado aconteceu. Rubler me segurou agilmente, evitando minha queda. Depois da dança, Cardillon deixou o salão como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, rumores contaram que ele não dançara com mais ninguém, e nossa heroína sentiu remorso por seu comportamento grosseiro. Rubler pausou sua licença para se reunir com o arcebispo e discutir o relatório. A primeira pergunta de Kyrian ao amigo foi como ele passava o tempo com sua jovem esposa. Nosso herói, embora esperasse a pergunta, não teve resposta. Kyrian gracejou. Não tem 12 anos. Não estão brincando de casinha. Nada de especial, ele ficou chateado. Ele queria detalhes picantes. Rubler insistiu que 3 dias era pouco para algo especial acontecer. O amigo respondeu que, quando jovem, era mais charmoso que hoje. Contudo, nosso herói via aquilo como libertinagem, e Kyrian não partilhava dessa opinião. Então ele disse que ele e sua esposa só parecem adultos, mas por dentro ainda são imaturos. O arcebispo, mudando para um relatório, questionou a veracidade da informação sobre o espírito maligno. Qualquer um, exceto Rubler, seria ridicularizado por um relatório assim. Além disso, a propagação de tais rumores é excessivamente conveniente. É véspera do dia da fundação, e isso não pode ser ignorado. Kyrian lera documentos a noite toda novamente, então foi aconselhado a descansar um pouco. O arcebispo respondeu que, com RUB, ele podia pausar. Contudo, ele não ofereceu ajuda, apenas repetiu o pedido para não exagerar. E, casualmente, perguntou sobre o relacionamento de Ruby com o jovem mestre Selville. Afinal, segundo ele, depois do caos no casamento, seu amigo nem o procura mais. Rubler sorriu, respondendo que Jorn era seu benfeitor por libertar Satin. Após o caos no casamento, Selville foi beneficiado sem querer pelas ações de Rubler, porque nosso herói desviou a atenção de um escândalo que poderia ter sido fatal. Na aldeia de Vio, aqueles que se encontravam numa situação sem esperança conseguiram evitar a condenação pública. Ele não disse nada, mas estava irritado por Satã ter sofrido muito. Eu indaguei por que Kyrian começou a falar de Jorn, e era por causa dos convites, que foram enviados e nenhuma família recusará, inclusive Jorn. Não podem permitir atritos entre famílias num evento tão crucial. Ele achou que, como arcebispo, poderia mediar. Mas Rubler recusou. Kyrian perguntou se seria possível convidar aquela prima escandalosa para o evento, pois ele a excluiu da apresentação devido à relação de Rubler com sua esposa e Delilah. Seria melhor se ela participasse, caso a oportunidade surja de novo. Nosso herói respondeu friamente que já tinha dito que não estava interessado naquela mulher. Ao responder o sacerdote que sim, Rubler suspirou aliviado. Kyrian adicionou que o dia em que ele conhecerá sua esposa pessoalmente chegará.
Convites para o dia da fundação foram enviados, e a heroína também o recebeu. Ela sabia que isso aconteceria, mas não queria ir, e não sabia como evitar. Uma cerimônia em honra à lenda da fundação do país, onde 5 relíquias surgiram. Famílias guardiãs e nobres de alta patente são convidados. Jamais faltaram a este evento anual as nossas heroínas. Assim, a maioria dos convidados do casamento também se reunirá lá. Claro, Jorn estaria lá, e se ela fosse, inevitavelmente o encontraria. Com os 3 juntos, o casamento escandaloso seria lembrado. Assim, o evento reacenderia o escândalo moribundo, e eles teriam que fingir ser um casal casado. Ela não sabia se conseguiria lidar. A imagem de Rubler com uma pergunta capciosa veio à mente. Talvez devessem checar se podem se tocar. Essas memórias pareciam tão reais que ela gritou de horror. Percebendo que havia assustado a empregada sem querer, ela pediu perdão e uma xícara de chá. Mesmo depois. Que eram apenas memórias. Ela não conseguia se acalmar. As lembranças dele eram vívidas, e seu olhar intenso me dava arrepios. Ele só a olhou, mas ela não conseguia se mover, nem esquecer como ele tocou seus lábios, fitando-a. As palavras de que ele a deseja. É tão estranho que a queira tanto. Ela pensou que, felizmente, daquele dia em diante, Rubler não se aproximou mais dela. Quando sua perseguição furiosa desapareceu, sua calva se tornou ainda mais alarmante. Ela não conseguia parar de recordar as mãos ásperas que tocaram seus lábios, os olhos azuis escuros gravados em sua memória como estilhaços de vidro, e como ela se portava e que face demonstrava. Mas para que pensar nisso? Ela devia focar no trabalho. Ela se isolou por tempo demais. É hora de voltar a se comunicar. E para mudar a situação, Satã decidiu ir ao salão de Madame Xian durante o dia. Ela não via muitas damas desde seu casamento incrível. Então, as impressões sobre o ocorrido foram o primeiro assunto. Quando falaram do paladino fazendo a proposta, ela logo quis ir para casa. Eu poderia ter feito isso, mas ouvi sobre a situação precária da família Selvio. As damas queriam interromper a conversa para não envergonhar Satã, mas ela estava curiosa. Através da história, descobri que a família Selvio buscava uma nova noiva, mas todas as candidatas rejeitaram, alegando que Jorn possui uma amante com quem mantém um relacionamento. As pessoas falam mal da própria primadona porque ela arruinou o casamento. Muitas cantoras foram convidadas para o aniversário de fundação, mas ela foi a única que ficou de fora. A dama disse que a primadona não duraria, nem como cantora, nem como amante de Jorn. Satã pensou que não encontraria Delilah na cerimônia. Lady Eckley abordou nossa heroína e disse ter algo a partilhar. Ela hesita em contar, mas como minha senhora não é mais daquela família. Vendo sua incerteza, Satã pediu que ela continuasse, já que estavam falando da família Selvio. Contudo, sua interlocutora partilhou uma história ruim sobre a amante de Jorn. Já chovia há 3 dias, e Larry afirmou com tristeza que a chuva não cessaria. Não dá nem para ir ao jardim, e dizem que os estragos da tempestade são bem sérios. As ruas estão com água suja, e o vento é tão forte que ninguém sai de casa. Quando a criada perguntou sobre a cerimônia, Satã mentalmente desejou que fosse cancelada. Lembrei-me de Rubler, com mais trabalho devido à chuva contínua. Os cavaleiros ocupados lidaram com incidentes da chuva. Devido à relação tensa, seu único alívio era a agenda cheia dele. Larry disse que minha senhora não se preocupasse. O paladino prometeu voltar hoje. Não admitindo seus sentimentos, a senhora respondeu que não pensara nisso. A criada relatou que a senhora passou muito tempo na janela, observando os servos entrarem, o que claramente indica que ela aguarda o retorno de seu amado marido. Satã ficou indignada, alegando que nada era assim. Ela temia apenas o mau tempo. De repente, algo aconteceu, e ela se viu deveras preocupada. E percebeu que, por mais que escondesse de si e dos outros, estava preocupada com Rubler. Nesse momento, a porta se abriu e nosso herói surgiu, encharcado. Ele disse, surpreso, que Satã ainda não se encontrava em seus aposentos. Ela de fato o esperava? Sem ter o que responder, ela perguntou se ele estava andando na chuva sem um guarda-chuva. Nosso herói respondeu que não poderia carregar e salvar pessoas ao mesmo tempo. Ao secar o cabelo úmido dele, ele falou que era uma chuva forte, mas Satã o interrompeu, dizendo que mesmo paladinos fortes poderiam adoecer. Rubler a fitou, com os olhos bem abertos, tão satisfeito com a inesperada preocupação dela. E ela insistia que, apesar de ser forte, ainda precisava se cuidar. Ele notou uma mudança na atitude dela e perguntou se ela estava preocupada. Larry observava seu novo marido desfrutar de ser cuidado, e a esposa o acolhia bem.
Porém, sua voz fez Satã voltar à realidade, e ela parou de ajudá-lo. E um tanto sem jeito, perguntou se a cerimônia ocorreria, dada a forte chuva. Ele adivinhou a intenção dela e perguntou: "Quer que cancele?" Ao que ela disse sim, e então ela o questionou se ele estava gostando. Rubler ansiava por este dia, mesmo com a presença de Jorn. Ela não entendeu o motivo, pois voltariam a cochichar, e ela até imaginou o que exatamente. Ciente da ansiedade dela, ele a acalmou, dizendo que não estava mais sozinha e que todos os esperavam, pois era sua primeira aparição pública como casal. Ele prometeu que estaria ao lado dela e que nenhum olhar a incomodaria. Ele pede que ela não se preocupe, mas sim que confie nele. Então, o dia do evento de celebração da fundação chegou. Por causa do mau tempo, as estradas foram danificadas e as carruagens atolaram na lama. O cocheiro informou aos senhores que não poderiam ir mais longe e que teriam que seguir a pé. Decidiu-se então estender um tecido para que os convidados pudessem passar sem sujar suas roupas. Os organizadores pediram calma e que todos esperassem. Pediram para esperarmos. As famílias guardiãs iriam primeiro. A porta da carruagem de Sélvio se abriu. O jovem cavalheiro saiu e hesitou um pouco. Após checar o caminho, ele voltou, avisando que estava escorregadio e que devíamos ter cuidado. Ao sair, a mulher impactante causou um sussurro entre os convidados, porque era Delilah, a mesma sobre quem os rumores ainda circulavam. Ouvia-se que essa mulher ousou aparecer ali sem convite. Alguém respondeu que não a baniram formalmente, apenas não foi convidada para cantar. E dada a posição precária do Sr. Jorn, é sensato se comportar assim? Também diziam que ela era tão bonita que poderia enlouquecer um homem. Uma senhora insatisfeita disse que, como amante do Sr. Jorn, como companheira de Jorn, eles terão que trilhar o mesmo caminho que esta plebeia sujou. Delilah notou como a intrusa logo virou o centro das atenções. Ela gostava desses momentos, pois era atriz até a ponta dos dedos. Porém, ao anunciarem o paladino, a atenção se voltou a ele. Cavaleiros sagrados saudaram seu comandante, com respeito e lealdade. Os convidados que chegavam pararam e começaram a sussurrar entre si, discutindo o que estava acontecendo. Delilah também o encarou, e seus olhos se cruzaram por um instante. Cardillon, em seu corcel de guerra, passou como um relâmpago, com sua esposa firmemente abraçada a ele. Ele avançou com um olhar concentrado, e mesmo com Jorn ao seu lado agora, Delilah sentiu uma leve incerteza. Rubler galopou pela multidão reunida como se estivesse correndo para o campo de batalha, e não para uma celebração. Houve comentários. Viram como ele segurava tua esposa com força nos braços? Mas sendo recém-casados, esses rumores desagradáveis logo sumirão. Eles pareciam um casal de conto de fadas. As pessoas os comparavam a outro casal. Uma mulher disse em voz alta que o preço da fraqueza era alto demais. Assim que nossos heróis chegaram, o sol brilhou, iluminando intensamente o pátio papal. Era a primeira saída do casal, por isso atraíram olhares. Todos observavam de perto seus movimentos e logo os discutiam. Fingindo ainda serem um casal, Satã repreendeu seu marido em voz baixa. Ela aprendia a montar um cavalo comum, não a sobreviver num de guerra. Rubler respondeu que nunca a deixaria cair, mas mostraram sua proximidade. Satã retrucou que não havia necessidade de se exibir daquele jeito. Contudo, Rubler notou Yorn ali, mas os convidados aos poucos foram chegando, e nossa heroína sugeriu que entrassem. Fingindo ser uma esposa afetuosa, ela pegou o braço de Cardillon. Eles andaram em silêncio por um tempo, e ele, curioso sobre o motivo do silêncio dela, perguntou de repente. Ela não pensava em Jorn agora. Ele lhe pediu que não esquecesse o tipo de homem que estava ao seu lado, e ela ficou surpresa. Ela disse que Jorn era só um amigo, e por isso estava preocupada com ele. Ela disse que não se preocupava com ele então, o que fez Rubler rir. Ele riu tanto que a heroína o advertiu e pediu que parasse de bancar o tono. Ela, então, voltou-se à pintura. Um quadro, que via anualmente, chamou sua atenção, despertando seu interesse. Era uma imagem de objeto sagrado, em 5 partes, e ela perguntou se ele tinha a relíquia sagrada dos Cardillons. Ao perguntar se ela estava de fato interessada, ela disse que apenas um pouco. Rubler disse que sua família guarda o cabo da relíquia sagrada. Há um motivo para tantos cavaleiros Cardillon. Eles são a única família que possui um punho da espada. Satã disse que para Delnari, a ponta da espada revela a intenção de quem a empunha. Sua linhagem, por ter a lâmina que perfurou o demônio, foi chamada Delmari da Lealdade. Sélvio, que recebeu os fragmentos centrais, era um mediador.
Ele era chamado de neutro. Ao ver o rosto de Hubler, ela disse que estavam em lados opostos. Ele disse que aponta a mira ao alvo do dono, por isso ele a observa. Acrescentou que tudo parecia predeterminado ao receber a espada. Após atrair sua atenção, ele afirmou que seu destino foi traçado pelos ancestrais. Inclinando-se, ele explicou que ao menos queria pensar assim. Olhando-a, ele acrescentou esperar que ela pensasse o mesmo. O toque de seus lábios na mão dela foi tão gentil que lhe causou arrepios. Um pouco mais tarde, nossos heróis entraram no salão de festas, que estava vazio. Uma linda melodia preenchia o ar. Contudo, os convidados ainda não haviam aparecido. Os músicos, ignorando os recém-chegados, seguiram sua apresentação, dizendo ser um ano singular. Kirian perguntou se eles foram os primeiros convidados, afirmando que tudo deu errado ao entrarem na sala. Kirian, atrasado, parabenizou a senhora Satã por seu casamento. Ele se desculpou por não ter comparecido à cerimônia em pessoa. Ele começou a dizer que ele e Satã não se viam desde a academia, e sendo ela próxima de Hubler, não pôde deixar de notá-la como uma amiga íntima. Ela não se lembrava de se dar bem com Cardilon, e lembrou que o arcebispo Kirian era amigo próximo de Hubler há muito tempo, pois ele mesmo disse que os observava para que ninguém suspeitasse de nada. Mal tinha ela se acalmado de uma coisa, Jorn já lhe atirou outra. Galopando por todos os convidados em seu cavalo de guerra, ela não via ninguém. Ela não compreendia a presença da mulher. Jorn havia esquecido onde estavam. Uma conversa com Lady Eccles no salão veio à sua mente. Ela narrou um incidente sobre ter testemunhado a prima-dona discutir com seu ex-patrono, o mesmo que Jorn desafiou para um duelo. Ele vociferou na rua que ela é uma atriz famosa que enganou a todos, mas as pessoas sabem quem ela é de verdade? Não era esse o plano dela? Logo veremos quando sua máscara cair. Nossa heroína perguntou a Lady Eccles se a prima-dona ouviu calada. A resposta foi que Delilah riu, e nas palavras do patrono também havia um sentido. Ao ver aquela expressão no rosto dele, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Dizem por aí que ela é uma mulher patética sob a influência dos poderosos, mas ela acha que Delilah não é tão simples e aconselhou Satã a ter cuidado. Hubler atirou de seus pensamentos. Ele ficou preocupado, mas ela respondeu que estava tudo bem. Ele perguntou novamente. Ela parecia ter visto um fantasma. Sem tirar os olhos de seu fantasma, nossa heroína pensou que era bem parecido. Ela não viu por que esconder de Hubler. Então, disse que Delilah estava aqui. É o primeiro evento oficial pós-casamento, atraindo muita atenção. Ela continuou, afirmando a necessidade de todos estarem juntos e que não compreendia o que Jorn pensava, pois sua família buscava uma esposa para ele. Hubler a pediu para não se preocupar. Ele sabe que isso a faz mal. Ele decidiu afastar esses pensamentos, então pediu que ela o olhasse e sorrisse. Ele explicou que, ao pensar muito, seu rosto o reflete. Portanto, é melhor não pensar em mais nada, apenas se concentrar nele. Ele não queria revelar seu plano para Satã, e a beijou com ternura. Disse que beijar a mão feminina é um sinal de respeito. Ele disse que o marido deve respeitar a esposa acima de tudo. Jorn está observando, então eles têm que fingir que se amam. Contudo, Satã duvidava, pois Jorn a conhecia há mais de 2 décadas. Ela sabia que, por mais que fingisse, ele a desmascararia na hora. Hubler não se afetou. Ele continuou insistindo que era até melhor, pois isso lhes dava um ótimo motivo para concretizá-lo. E se Sati duvidasse, Hubler sabia que a reação não passaria despercebida. Ele estava certo. A reação de Jorn foi visível até para sua acompanhante. Delilah perguntou se ele ainda se preocupava com Satã, e mesmo com a negativa, ela o viu seguir olhando. Ele brincou que era interessante como os dois se aproximaram. Ele disse que Hubler provocava Satã na infância, e ela levava tudo a sério. Mas como o namoro deles terminou, é engraçado ele falar sobre isso. Então, Jorn pediu desculpas pelo seu comportamento, pois devia dar atenção a ela. Dito isso, ele já esperava. Como não era o favorito, ele perguntou se ela estava cansada. Delilah respondeu que não. Ela só precisava de algo, abraçando-o teatralmente. Ela acrescentou que, tendo-o por perto, nada mais tinha importância. Ele agradeceu por ela ficar ao seu lado. Não importava o que acontecesse. Prometeu que a protegeria de tudo, porque a amava muito. Jorn nem imaginava o que Delilah pensava naquele instante. Ela pensava no homem que a quis como amante há 1 ano. E o outro impôs seus gostos pervertidos, pedindo que ela o agredisse uma vez. Eu os considerava apenas atores pobres fingindo ser aristocratas. Em público, amam suas esposas, mas nos bastidores, frequentam o teatro.
imploraram e se agarraram a ela, querendo tocá-la. Mas hoje, ao vê-la fora do teatro, seu comportamento mudou. No início, pareceu a ela que esses homens estavam apenas fingindo não a conhecer para não se tornarem rivais de Jorn. Mas as coisas eram diferentes. Então, Delilah compreendeu que a razão era outra. Eles não desejavam ofender Satin, a única herdeira da família Delmar, uma jovem e elegante moça, que agora possuía um marido da família Cardillon que ousaria insultá-la. Jorn falou do mau relacionamento, mas ela não achava que o paladino atuava. Naquele breve instante em que ele cavalgava, seus olhares se encontraram, e ele se mostrou bastante frio, sem interesse em tal mulher. Delilah sabia que um homem como o paladino mal a notaria. Mas as palavras de Jorn sobre a infância deles ainda a inquietavam. Contudo, por outro lado, será que ele consegue fingir tal ternura no olhar? Ela pensava que um relacionamento suspeito poderia elevar as suas chances. Delilah perguntou a Jorn se só amantes se beijavam e faziam sexo. A pergunta o deixou perplexo, e ele disse que seus pais chegaram. Jorn perguntou distraidamente se a deixaria para cumprimentá-los. Ela o soltou calmamente e pôde observar os demais em silêncio. Afinal, as chances de alguém se aproximar dela neste banquete eram nulas. Notei uma pessoa que não precisava se preocupar com o paladino e sua esposa. Não se conheciam, mas Delilah achou que era o arcebispo Curian. Por um segundo, ela achou que ele a olhou, mas logo descartou. Seus olhares devem ter se cruzado por acaso, enquanto ele olhava o salão. Ela não se deu ao trabalho de responder à pergunta do homem que se aproximou. Ela veio sozinha? Ela o considerou patético demais para seu tempo. E como jamais o encontrei, ele parecia não ter dinheiro nem poder. Parecia que ele tentava falar com ela por alguma razão, como se tivesse total direito. Ela, relutante, disse que ele se aproximou, crendo-a sozinha. Ao gaguejar, Satã se aproximou e falou. Ela se apresentou, buscando Sua Excelência para cumprimentá-lo. Delilah ficou chocada com o ocorrido e, acima de tudo, com o erro que cometeu. Aquele coitado patético e insignificante era o arcebispo Vitalis, irmão de Curian. Satã iniciou seu discurso pedindo desculpas, pois não sabia de sua presença. Se eu soubesse que Sua Eminência estaria no banquete, o teria cumprimentado primeiro. Vitalis, ao ouvir sobre o casamento deles, sinceramente os parabenizou. A cantora se perguntava por que contatava Delmari, mesmo naquela situação. O arcebispo continuou, dizendo que era a primeira vez que os via juntos, mas que eles combinavam. Depois ele falou com Hubler, pois seu irmão confia muito em seu amigo. Vitalis pediu que continuassem a ajudar seu irmão quando Jorn os abordou. Ele percebeu tarde demais que Delilah estava ao lado de sua ex-noiva. Ele nutria uma esperança de evitar o confronto direto, mas não havia como escapar. De acordo com as regras de etiqueta, só restava falar. Sem saber por onde começar, ele disse que não esperava vê-la e perguntou como ela estava. Satã também questionou a audácia dele em perguntar isso, após os acontecimentos. Jorn, em resposta, murmurou que esteve preocupado com ela o tempo todo. Rubler disse que foi indelicado como cumprimento após silêncio. A explicação dele sobre o que estava sentindo não convenceu nosso herói. Ele afirmou que não estavam fazendo drama após o casamento, mas que ele saiba que não precisam de sua atenção, ao contrário de outros. O oponente corou de vergonha enquanto ele prosseguia. Ele disse que Jorna não devia falar assim por causa da outra mulher. Naquele exato momento, com a mulher que ele ama ao seu lado ouvindo, Jorn tentou se justificar para Delilah, mas Rubler o interrompeu novamente. Agradeceu sua coragem em lutar pelo amor verdadeiro. Isso me ajudou a reencontrar minha amada esposa, e estou feliz por isso. Ele agradeceu a Jorn pela escolha, pois graças a ele, tudo está ótimo. Rubler disse isso em tom pacífico, mas o significado não era simples. Delilah notou que Jorn parecia completamente arrasado. Eram de famílias guardiãs, mas ela não via tanta diferença entre eles. Achei que quem os observava de longe já sabia de toda a verdade. Agora, Delilah percebeu que Jorn não podia vencê-los. Olhando para Satã, pensei que Delmari não era apenas uma flor silvestre, que apesar da aparência sofisticada, era uma mulher difícil de lidar. Mas no fim, isso também se deve à família forte em que Satã nasceu. Delilah pensou que se tivesse nascido em uma família assim, teria tanto poder, e se fosse o caso, ela e Jorn poderiam se casar, mas isso era só um sonho. Enquanto Delilah devaneava, Curian buscava por nossos heróis. Rubler, de acordo com as regras de etiqueta, pediu permissão ao arcebispo para se retirar. Então, virando-se para Jorn, despediu-se, desejando-lhe boa noite. Curian reclamou que o palco parecia vazio,
e que essa não era sua intenção original, mas que levaria em consideração os erros deste ano para que o próximo fosse perfeito. Faltam 30 minutos para o discurso do Papa e não há falas agendadas. Ele disse à nossa heroína que a orquestra já tinha tocado tudo o que tinha em seu repertório. Se a música se repetir, os convidados perdem o interesse. Curian não sabia o que fazer nessa situação. Então Delilah veio e disse que, acidentalmente, ouviu a conversa sobre a falta de artistas. Ela pediu que confiassem nela. Ela veio como acompanhante e cantora. O anfitrião do banquete tentou recusar, pois a orquestra não conhecia seu repertório. A diva disse que a orquestra se adaptaria e a voz dela seria mais alta. O sacerdote ficou em dúvida, pois se não fosse pelo escândalo, ele teria aceitado a oferta. Mas, depois de pensar melhor, percebi que essa era a única solução para a situação. Rubler quis parar, mas Satã pediu que não se preocupasse. A cerimônia era crucial. Ela sugeriu que confiassem em Delilah e lhe dessem outra chance. Era o que a diva precisava. Achou que seu encanto agira e que o palco era seu elemento. Nisso, ela se sentiu superior. Ao soltar as primeiras notas, todos os olhos se voltaram para ela no palco. As expressões nos rostos dos presentes mudaram assim que a voz dela soou. Delilah observou inúmeros homens na sala que a desejavam, mas o mais importante que a interessava era o arcebispo Kirian em pessoa. Sua voz encantadora ecoava, e ela se perguntava o que o futuro guardava. Se o local para onde ela quer ir já foi determinado, então ela ascenderá ao ponto mais alto. Assim, Delilah, a convidada, foi a mais elogiada artista do dia. O dia da fundação passou e a paz voltou para Satã. Rubler tirou nossa heroína de seus pensamentos ao perguntar se ela estava pensando em Jorn. Ela respondeu que nunca mais o encontrou desde aquele dia e que não era ele quem a incomodava. Ela disse que estava pensando em Ditares, porque muitas pessoas estavam ao redor do irmão dele. Ele também é um sucessor, mas no banquete ficou de lado o tempo todo. O paladino respondeu que o arcebispo Kirian já era quase o sucessor, e não há necessidade de iludir as pessoas. Todos já aceitam esse fato tacitamente. Contudo, Satã discordou, pois, sem uma previsão, é prematuro julgar. Acrescentou que ambos têm direitos iguais ao cargo de Santo Padre. Apesar de reconhecer as habilidades superiores de Kirian, já comprovadas, ela mantinha que a existência de dois sucessores papais continuava inalterada. Pensei que Rubler devia entender, mas ele era tão presunçoso. Será que ele esqueceu seu dever como guardião devido a laços pessoais? Compreendendo-a, o paladino pensou em compartilhar algo com ela. Depois de contar isso a Satã, ele pediu que ela esperasse um pouco, que ele já voltava. Ao trazer a caixa com a herança dos Cardilon, ela arquejou. Era o punho da espada sagrada, e ele perguntou se ela queria apoiá-la. Surpresa, a heroína ouviu Rubler perguntar o que era estranho. Ela perguntou: "É uma relíquia, então como outros podem tocá-la?" O paladino respondeu que ela era sua única esposa. Mas Satã só pôde tocar na relíquia de sua casa muito recentemente. Mas as bases familiares eram distintas, e Rubler, ainda criança, empunhava o cabo. Kirian foi à casa deles e segurou o punho da espada. Nosso herói disse que não via razão para ela não conseguir. Satin pegou o punho com as mãos trêmulas, e ele disse que não era nada demais. Depois de pensar um pouco, ela respondeu que estava quente. O paladino perguntou o que era o punho, mas ela se referia a outra coisa. Suas mãos estavam quentes. Ela expressou o que pensava, e ele logo percebeu que algo incomum se passava. O paladino disse sentir cócegas ao mover os dedos dela. Em geral, as mãos dela são tão pequenas e macias que ao tocá-las, ele fica nervoso. Ele acrescentou que não compreendia como um corpo tão miúdo andava e corria. Nossa heroína respondeu secamente que era por ele ser grandemente ridículo. Então Rubler disse que ao pegar a espada, Kirian sentiu a chamá-lo. Ele desconsiderou na época, mas um professor da academia narrou um dia. Há várias gerações, era difícil determinar um sucessor por revelação divina. Eles reuniram as relíquias e permitiram a cada candidato tocá-las. É uma profecia não oficial, mas Kirian foi escolhido pelas relíquias. O paladino acabou se referindo a Kirian como o próximo papa. Satã se sentiu melhor ao perceber que Rubler não estava indicando seu amigo para o posto de papa, mas ainda estava incomodada com a sensação de que esperava algo muito importante dele. Ela andava pensando tanto ultimamente que seu rosto tenso o preocupava. Como seus pensamentos estavam todos nele, ela decidiu perguntar, mesmo assim. Satã percebia o respeito e a preferência de Rubler. Quando ela perguntou o porquê, ele respondeu: "Por que você segue aparecendo?"
Ela pensou ser uma piada, mas ele disse que só havia ela em seus olhos. Então ela fez outra pergunta, pois estava noiva do pobre Jorn. O paladino a seu lado disse que ela podia não crer, mas sua resposta não mudaria. Mesmo quando ela se preparava para casar com outro, ele continuou a desejá-la, e assim que viu a oportunidade, aproveitou-a sem a menor vergonha. Ele não se arrepende porque pela primeira vez sente seu coração bater. Gentilmente, ele tocou o cabelo dela e questionou o porquê. Brincando com uma mecha de cabelo, ele continuou que gostava dela há muito tempo e queria viver com quem realmente amava, por isso a pediu em casamento. Naquela mesma época, o arcebispo Kirian organizava papéis. Delilah foi em audiência e saudou sua eminência. Kirian agradeceu sua ajuda, pois a cerimônia transcorreu sem problemas este ano. Ele acrescentou que se ela quisesse algo, bastava pedir, e ele o realizaria. A cantora replicou que o que almejava não era dinheiro ou fama, mas algo mais valioso. No dia da cerimônia, ela preencheu a lacuna e, em 30 minutos, salvou tudo. Então, ela pede para preencher a lacuna por 30 minutos. Delilah recordava bem o olhar dele em sua performance, com olhos cheios de desejo. Como um homem desses poderia a rejeitar? Delilah esperava a hora certa para seu coração ceder à sua astúcia. Ela agiu com confiança e perfeição. Ninguém pôde parar seu plano. Kirian foi notificado de que um mensageiro do paladino pedia uma audiência. O mensageiro alega precisar de permissão urgente para algo. A mensagem veio de Hubler, então ele concedeu total controle. Prima esclareceu que Kirian confiava tanto no paladino que permitiu sem ouvir. O arcebispo respondeu que Hubler era seu amigo mais antigo e devotado, e era divertido estar com ele. Ele acrescentou que Hubler seria o mais útil ao assumir o país. Embora esse homem seja um romântico incurável, apaixonado pela mesma garota há anos, ela percebeu que o que Cardilon fazia não era um jogo. Kirian perguntou por que ela mandou a carruagem vazia, imaginando o que ocorreu. Delilah lembrou-se do dia em que o procurou e começaram a namorar. Agora eles se viam constantemente, e ele a chamou da propriedade Selvio várias vezes. Ela disse que era inconveniente quando ele continuava mandando carruagem sem avisar. Ao ser questionada se Jorn lhe dissera algo, ela respondeu que ele não era cego, afinal. Mesmo Jorn, que ela via como tolo, mostrou percepção. Mas o preocupava que sua amada fosse chamada por outro homem. Jorn tirou proveito da situação para se apropriar do alheio. Kirian aconselhou a prima a largar Jorn se preocupada com restrições. O padre perguntou se ela dispensara a carruagem por tal ninharia. Quando ela perguntou por que ele estava com raiva, ele respondeu que não estava. Ele, de fato, achou divertido. Pensava que estava acima de todos, mas não possuía os parâmetros certos. Este homem está absolutamente certo de que um dia será o sucessor do Papa. Contudo, o encontro com Jorn a fez entender sua posição com mais nitidez. Ela flutuava com a corrente, sem saber quando afogaria de novo. Sua melhor chance de sobreviver era submeter-se aos superiores. E não importa o quão bem ela se cuide ou aprimore suas habilidades. Delilah entendeu que, se nasceu sem status, nunca alcançaria o topo. Kirian disse que um amigo uma vez o alertou que ela era perigosa. Ele concorda que ninguém consegue lidar com ela. Se nem um homem guardião, que dirá ele? Ela respondeu que ele tinha a chave de sua vida. Perigoso, mas irresistível. Se ela precisar viver como a amante de alguém, então que seja a do próximo governante. Então ela ficará ao lado daquele diante de quem até esta mulher se curva. Ela se tornará a única mulher a passar pela família guardiã e pelo arcebispo. Nossa heroína não conseguia dormir, então foi para a varanda arejar a mente. As respostas às perguntas que a incomodavam ultimamente eram bem mais simples. A resposta de Hubler foi tão simples e clara que, de certo modo, era até injusta. Ela pensou que quase 3 meses se passaram desde que começou a viver com Hubler, e o mais interessante é que nem tudo foi tão insuportável quanto imaginava. Às vezes era estranho, porém, como na súbita redução da distância. Mas quando ele a ajudava a resolver seus problemas, ela agradecia. No seu entendimento, um marido era alguém que compartilhava a casa e o dia a dia, com quem ela poderia criar um herdeiro e em quem poderia confiar. Ela ponderou se Hubler seria essa pessoa, mas não sabia ainda e estava exausta de tais dúvidas que atormentavam sua alma. Contudo, falar-lhe sobre divórcio tornou-se desagradável com o tempo, e ele a olhava com a expressão mais triste ao mínimo toque no assunto. Satã não queria ferir alguém que mostrava tal afeto incondicional. Ela também se preocupava com o fato de que, se ele teve sentimentos por ela todo esse tempo e suas memórias de infância foram resultado de um mal-entendido simples e estúpido, o que ele sentiu ao vê-la evitando abertamente sua companhia?
Mas agora era inútil pensar nisso, e ela decidiu que seria melhor ir dormir. Ela ia sair quando sons estranhos no jardim a alertaram. Sussurros e ruídos romperam o silêncio noturno, causando-lhe leve perplexidade. Minha intuição me dizia que havia algo perigoso à espreita naquele momento. Ela sentiu claramente o olhar de alguém e com certeza não estava imaginando. Parecia haver um vislumbre de movimento na escuridão. Algo estava lá, e meu coração acelerou. Esse incidente inesperado fez Satã escutar com cautela. Um silêncio assustador caiu no jardim, e ela correu de volta ao quarto. A heroína tinha certeza que não era só o olhar, mas também uma aura estranha. Ela nunca sentira algo assim na vida, e disso tinha certeza. Mas o que quer que fosse, não era pessoa, nem fantasma. A energia era vil. Sua presença gerava uma sensação venenosa, como uma sombra sinistra. Satã pressentiu que algo perigoso escapara à realidade. Um frio pegajoso e estranho envolvia cada célula do seu corpo. Por mais que sentisse medo, ela tinha de avisar Hubler. Tentando controlar seu medo, ela correu pelo corredor. Cada passo era difícil, e parecia que suas pernas estavam presas por correntes pesadas. Chegou um ponto em que ela parecia não aguentar mais, e então ela começou a gritar. Um grito terrível ecoou pela propriedade. Hubler correu até ela. Ao vê-la, seu coração se aliviou, mas ele ainda perguntou o que foi aquele grito. Jogando-se em seus braços, ela não conseguiu explicar de imediato, mas sentindo-se segura, disse que havia algo em seu quarto. Hubler não era um paladino à toa e levava essa responsabilidade muito a sério. Ele mandou os criados verificarem o quarto de Satã. Mas, pela segurança, a heroína pediu para ninguém entrar. Larry informou que não havia nada, mas minha senhora sabia que havia algo invisível ali. Esse frio, esse coração congelado, não podia ser só fantasia. Nosso herói pediu que ela se acalmasse e contasse exatamente o que viu. Era difícil para ela explicar, mas tinha certeza de que havia algo bem na sua frente. Ela disse que a coisa a encarava, se aproximava e queria feri-la. Nosso herói pediu que se acalmasse e aguardasse enquanto ele checava o exterior. Mas ela implorou para que ele não fosse, pois algo perigoso estava ali, sem dúvida. O olhar assustado de Satã o convenceu de que algo havia ocorrido. Ele a observava há anos e sabia que tais coisas raramente ocorriam. Não queria deixá-la sozinha, mas decidiu liberar os criados para descansarem. Larry ofereceu ajuda, dizendo que ficaria com minha senhora até ela dormir. O paladino respondeu que não havia necessidade. Ele e Satã iriam para o quarto dele. Para não a constranger, ele, cavalheirescamente, a convidou para se acomodar na cama. Ele disse que dormiria no sofá e estaria de guarda até de manhã, então não havia com o que se preocupar. Satã perguntou sem graça se parecia uma criancinha boba. Hubler notou que a comparação era bem impressionante. Aparentemente, ela fazia isso com frequência. Ela respondeu que só às vezes, mas nunca tinha visto nada parecido. Ela disse sentir-se num pesadelo e ter certeza de ter visto algo. E perguntou se estava apenas com medo por nada. Seria um pouco vergonhoso. Mas ele preferia que ela estivesse errada a ser ameaçada. Com o braço em volta dos ombros dela, ele acrescentou que o mais crucial agora era a segurança dela. Ela já ouvira palavras assim, mas agora soavam diferente. Ela disse em voz alta que, antes de ele vir, estava em pânico total. Naquele momento, pareceu que seu coração ia explodir de medo por causa de tudo aquilo. Mas assim que vi o rosto dele, me acalmei na hora e fiquei muito feliz por ele estar ali. Ao expressar o que sentia, notei que já dissera muito. Então ela disse que era tudo, estava cansada e iria descansar. Quando ele se virou para ela e disse que estava lhe prometendo, ela parou de repente. O paladino prometeu que ela estaria segura, estando ele perto. Ele prometeu que a protegeria, para que ela nunca mais sentisse medo. Então ele também disse que, se ela sentisse algo estranho de novo, era para chamá-lo sem hesitar nem por um segundo. Ele viria mais rápido que qualquer um. Ele a abordou, perguntando se poderiam ir para a cama. Hubler se aproximou devagar e a encarou, o que fez seu coração disparar. Ele tocou seus lábios suavemente. O coração dela parou. Satã pensou que se a beijasse agora, ela não conseguiria evitar responder. Mas seu gesto seguinte foi tão inesperado que a deixou sem palavras. Mas, no segundo seguinte, uma onda de desejo dominou nossa heroína. Ela queria e não queria resistir a esse súbito impulso. Sentindo o rosto corar, abaixou-se timidamente para esconder. Hubler inclinou-se um pouco, tocou-lhe a testa levemente com os lábios e a beijou com ternura, buscando acalmá-la e confortá-la. Havia respeito e carinho sincero nesse gesto gentil. Ela não fazia ideia de como reagir, mas um sorriso floresceu no rosto dele.
Tudo acabou de repente. Ele disse que ela estava cansada. Ele acrescentou que apagaria a luz, a deixaria ir para a cama e lhe desejou bons sonhos. O coração dela batia forte, e não havia sono em seus olhos. Achando que era tolo por crer que ela dormiria, ela adormeceu. Ouvindo a respiração e o ronco dela, ele foi para o sofá. De manhã, nosso herói logo foi pentear o jardim. Logo um servo o chamou para ver a carcaça de uma cabra. Disseram a Hubler que havia um rancho por perto onde criavam cabras, e esta devia ter escapado. Parece que um animal selvagem atacou, e minha senhora se assustou com os gritos da cabra. Contudo, ele sabia que se um animal selvagem estivesse ali, Satã perceberia na hora. Ele estranhou só haver marcas de mordida no corpo, mas o cabrito não ter sido comido. Isso o lembrou de mortes recentes de animais por espíritos malignos. Se o que Satã sentiu fosse um espírito se aproximando de seu quarto, ela poderia terminar como aquele cabrito. O paladino ordenou que não deixassem minha senhora sozinha um minuto até ele voltar. Ele ainda aconselhou todos a se separarem em grupos de ao menos 3. Ele não acreditava que um animal selvagem estivesse por trás disso. Ele, então, aconselhou ação rápida antes que algo pior ocorresse. Quando Satã acordou, ela não entendeu imediatamente onde estava. Então ela se lembrou que estava com Hubler. Ele estava de partida para o trabalho e a aconselhou a não ficar sozinha. Ele ignorou a pergunta e perguntou se ela conseguiu relaxar. Perguntando o que ele quis dizer, ela o chamou de R.U.B. Ele gostou e disse que ela deveria tê-lo chamado assim desde o início, mas que não importava. Ele mudou de assunto e começou a falar sobre espíritos malignos. Ela achava que era uma lenda, mas agora era mais que uma história assustadora. Ele não queria esconder nada dela, então contou tudo em detalhes. Ele informou no final que naquela manhã um cabrito foi encontrado morto no jardim. Ao vê-la preocupada, ele afirmou que os paladinos fariam patrulha e que ele mesmo iria rastrear a criatura, sendo mais seguro para ela permanecer em casa por enquanto. E seria ainda mais agradável se ela permanecesse em seu aposento como fez hoje. Pode ser inconveniente, mas ele não fará nada que ela possa não gostar. Satã ficou chateada por ele voltar tarde de novo, mas não achou inconveniente ficar no quarto dele, pois ele prometeu protegê-la. Ele ruborizou quando ela disse que ficar era o mais seguro. Ela queria saber se uma espada poderia matar um espírito. Hubler acreditava ser possível, mas como não entendiam, ela pediu que ele tivesse cuidado. Nosso herói pediu que ela repetisse o aviso, várias vezes. Bufando de desgosto, ela perguntou se ele brincava ou perdera a audição. O paladino respondeu que era agradável, uma delícia para os ouvidos. Satã levou o assunto muito a sério e deu instruções aos criados. Ela pediu para trancar portas, fechar janelas e não abrir as cortinas. Larry disse que até podia acreditar na fera, mas em um espírito maligno. Ela disse que sempre pensou que demônios e espíritos eram contos antigos. A senhora respondeu que era difícil de acreditar, mas Ruby não era de brincar com essas coisas. Eu queria alertar Larry, mas questionei por que ela o olhava assim. A criada respondeu que a patroa agora se sentia mais confortável com o paladino e sabia que se dariam bem em breve. Larry imaginou os dois como um casal de verdade. Ao se afastar, ela cantou. Eles não se contiveram e se abraçaram apaixonadamente no corredor. A patroa perguntou à criada se já tinha trancado tudo, exigindo que parassem. Ao responder que havia checado o quarto da senhora, ela ouviu um barulho. O som não se parecia com nenhum rugido animal conhecido. Os criados, morrendo de medo, reuniram-se no salão do primeiro andar. Nossa heroína perguntou o que era o barulho, mas ninguém sabia. O chefe perguntou em voz alta se ela também ouviu o uivo. Outro criado disse que só o som já lhe deu arrepios. Satã percebeu que não era uma alucinação, mas um uivo terrível e penetrante. Não queria crer que um espírito maligno surgira fora da mansão. Da última vez que ele apareceu, não fez um som tão agudo, mas até saberem o que era, não podiam dizer que não era um espírito. Os criados estavam apavorados, e ela, como mestra, precisava acalmá-los. Contudo, sair ou abrir portas podia ser bem perigoso. O jovem servo sabia como era o relincho de um cavalo. Ele já tinha ouvido. Não sabia por que uivavam assim, então fui verificar. Talvez o feno acabara. Não o detiveram, embora fosse estranho não vigiarem os estábulos. Eles discutiram a necessidade de assustar a todos, mas outro servo estava preocupado. Satã notou e perguntou por que ele estava tão pálido. Ele respondeu que ao checar os estábulos à noite, estava tudo bem. Os cavalos estavam calmos, com feno e água, sem motivo para uivarem daquele jeito. Eles decidiram que se tudo estivesse bem,
Debon apenas verificaria e voltaria. Satã lembrou que os estábulos eram ao lado do portão principal. Se está tudo bem, com comida e água, por que ele não voltou ainda? Ela fez essa pergunta aos criados, pois já havia passado bastante tempo, mas eles não tiveram tempo de responder, pois outro som foi ouvido atrás da porta. Todos ouviram. O som desta vez era diferente. Todos se entreolharam. A heroína percebeu que os criados estavam tão apavorados que nada podiam fazer. Contudo, como dona de casa, não podia deixar o jovem sozinho. Uma decisão urgente precisava ser tomada, e caiu sobre ela. Quando a criada perguntou aonde ela ia, ela respondeu que tinha que abrir a porta. Era perigoso, mas Debon ainda estava lá fora, e ela tinha que trazê-lo de volta. Ela não estava menos assustada que os outros, mas não via outra saída. Superando o medo, ela abriu a porta para espiar pela fresta. Ela relembrou a primeira vez que confrontou um espírito maligno. Tarde demais, percebeu que não o notara antes. Todos pensavam ser contos antigos. Quem esperaria tal criatura? Diante dela, uma cena horrível se desenrolava. Algo escuro prendia o servo. Seus tentáculos ágeis envolviam o rapaz cada vez mais. Percebendo o perigo iminente à vida dele e a necessidade de salvá-lo, ela tentou escapar, mas suas pernas se recusaram a obedecer, e seu corpo não reagia. Satã, impotente, permaneceu calada na porta. No entanto, a pergunta do servo sobre que espírito maligno era aquele de que falavam a trouxe de volta a si. Percebendo que os empregados estavam em pânico, ela entendeu que não podia deixar aquilo acontecer. Eles estavam com medo porque era a primeira vez que encontravam tal fenômeno. E antes de Hubler voltar, ela precisava acalmar a todos. Ela exigiu que trouxessem uma vela e iriam salvar Deban. Escondendo o medo, foi proteger essas pessoas. O servo que trouxe a vela, com medo, perguntou o que fazer. Nossa heroína ordenou que a jogassem na rua, e eles veriam se funcionava. A ideia da luz foi intuitiva, mas felizmente, funcionou. O espírito maligno soltou o rapaz gradualmente, e ele foi libertado. Os servos ficaram encantados, pois foi eficaz, e puderam levar Deban. Ela também viu o espírito maligno recuar, mas notou outra coisa. Satin alertou a todos que o espírito se aproximava e que deveriam fechar as portas. A porta foi fechada com força, mas algo tentou entrar. Alguém sugeriu trancar as portas para impedi-lo de entrar na casa. Nossa heroína, em seus pensamentos, notou que ele os viu e atacou sem hesitar. Surgiu então a questão: por que ele soltou o rapaz para atrair mais gente? A pergunta de Ruby sobre se ela se lembrava do que aprenderam na academia veio à mente. E a resposta: demônios se escondem nas sombras quando não há vigilância. Ela notou que era a chave para lidar com o demônio ou espírito maligno. Demônios se escondem nas sombras, por isso, para derrotá-los, acenda a luz. Além disso, o espírito, antes, também se contorcia para evitar a luz proveniente da vela. Saber como se livrar dele lhe deu forças. Um arrepio pegajoso percorreu sua pele, deixando-a em alerta. Logo depois, Larry gritava para alguém jogar uma vela e o afastar. Satã disse que, afastando o espírito e se barricando, estariam seguros. Mas e Debon, caído lá fora, e as casas das pessoas comuns? Anteriormente, o espírito maligno levou um cabrito do rancho. Se a caçada aqui falhar, ele irá para a vila em busca de outra presa. Quem desconhece o espírito maligno será atacado sem chance de fuga. Sugeriu que o espírito maligno entrasse num cômodo bem iluminado. Larry perguntou de onde teriam luz para iluminar a mansão toda. Mas Satã já tinha encontrado uma saída para a situação. Há óleo na tinta das pinturas. Ela sugeriu deixar o espírito entrar na casa e iluminar tudo por dentro para que não houvesse sombras. Quando confuso, leve-o a um cômodo, atraindo-o para uma armadilha. Eles devem queimar e destruir o espírito maligno. Até Ruby voltar, ela o conterá. Ela colocou seu plano em prática sem demora e o espírito a seguiu. Satã apagou a vela e Larry comentou que estava oculto de novo. Sombras surgiam de pontos cegos criados por móveis e paredes. A heroína pensou em fazer uma grande fogueira no cômodo. A criada fez uma pergunta pertinente. Onde faríamos isso? A senhora respondeu que um quarto não estava em uso. Larry pediu para ela sair do quarto assim que a criatura entrasse. Na teoria, tudo era simples, mas na prática, não correu tão bem. Parecia observar também, pois não se apressava em vir perto. Então, Satã pensou que talvez o problema fosse a vela que ela segurava e pediu para Larry pegar uma vela. A criada preocupou-se, pois ele não se aproximaria com a luz. Tinha que atraí-lo para o quarto.
Então Satã garantiu que tudo ficaria bem. Velas estariam lá dentro, e ela as acenderia antes que ele se aproximasse. Nossa heroína tentou se mover nem rápido, nem devagar. Faltava só mais um pouco para o espírito maligno entrar mais fundo no cômodo. De repente, o inesperado aconteceu e a porta se fechou com um estrondo. Ela percebeu com horror que a criatura não havia caído em sua armadilha. Além disso, tentou prendê-la com ele. Ela achou que precisava acender a luz. Não queria imaginar o que ocorreria se a criatura se aproximasse. Tarde demais para lamentar. Ela se aprisionou. Ela perdia a esperança e então ouviu seu nome. Assim que ouvi essa voz familiar, o medo imediatamente recuou. E mesmo com o coração ainda a palpitar forte, ela sabia que ficaria tudo bem. Ela disse estar bem e perguntou o mais importante. E o espírito maligno? Hubler respondeu que o sentiu ao atingi-lo com a espada. Parecia-lhe que não havia sofrido dano algum e que ele precisaria desintegrá-lo. Satã alertou que se ocultaria nas sombras para atacar. Lutar contra algo sem forma física, que se refaz como fumaça ao ser cortado. Até mesmo nosso herói tinha um limite para sua resistência. Ela sabia que assim não acabaria e não venceriam. Eu não podia ficar parado, pois estava com certeza ali perto. Hubler também entendeu que não importava o quanto brandisse sua espada, ele nem sequer diminuía. A criatura regenerava e eles só andavam em círculos. Ela veio em seu socorro e disse que encurralaria o espírito com a ajuda da luz, e pediu para Ruby garantir que ele não pudesse se esconder em outro lugar. Compreendendo sua ideia, ele decidiu agir exatamente como ela sugeriu. Como suspeitava, funcionou. Só restava adicionar luz para findar. Nosso herói pediu ajuda a Satã, e ela jogou a lamparina bem no centro da criatura. Com a espada controlando os tentáculos, ele esperou o fim. Com seus esforços combinados, eles conseguiram e deram um fim ao espírito. Mas levou alguns instantes para perceberem o ocorrido. Nossa heroína enterrou o rosto nele e riu nervosamente. Rubler ficou assustado e ela explicou que suas pernas estavam cedendo e que ela esteve tensa por muito tempo. Ao perguntar se algo a feria, ela replicou: "Não, apenas um leve tremor." Nesse instante, a criada, muito aflita, irrompeu no quarto. Entre servos que choravam, ela olhou o sol surgir pela janela e sentia alívio. Foi o fim de uma noite pior que pesadelo. Larry depois informou a senhora que, felizmente, o corpo de Debon não sofreu danos. Ela acrescentou que não tinha certeza se isso podia ser chamado de sorte. Ele estava vivo, mas a cicatriz, deixada pelo espírito maligno, penetrou na carne e não desaparecerá até o fim da vida. Quando Larry contou que o paladino havia repreendido os servos, Satã questionou a justiça. Afinal, todos estavam em perigo, e a criada disse que ele sempre se preocupava com ela, e os repreendeu duramente por não a terem parado antes. Satã indagou com desagrado a relação entre a história e o vestido. Larry respondeu que a fumaça havia chegado ao guarda-roupa e o vestido estava bem no fundo. É por isso que não queimou. E mesmo que ela não goste, não há nada que possa fazer desta vez. Nossa heroína ia ser cáustica com a criada quando Ruby entrou. Em tom incomumente sério, ele perguntou se havia algo que ele não soubesse, mas ela não compreendeu o que ocorria. Então, ele disse que acabou de saber, ao chegar, que ela se ofereceu como isca. Por que uma ação tão impensada? Ela perguntou. O espírito estava aqui, alguém tinha que o capturar. Mas Ruby julgava que prendê-lo era seu trabalho, e ela não deveria se intrometer. Em tom inocente, ela perguntou como saberia da volta dele, e que não podia ver a cabeça de alguém ser arrancada na sua frente. Ruby respondeu que não pertencia à ordem noturna, e nem empunhava uma espada. Ela ponderou se, não sendo cavaleira, devia enfiar a cabeça na areia. Ele disse para ela evitar o perigo, pois o espírito também poderia atacá-la. Ela defendeu seu ponto de vista, sem querer arriscar a vida, e se esforçou para proteger a todos, merecendo louvor. Jamais teria pensado que ele a olharia assim. Ela disse que ele nem imaginava o quanto ela queria sua presença ali. Então ela pediu para esquecerem tudo, pois ambos fizeram o que podiam naquela situação. Após expressar-se, ela disse não ter mais nada a dizer e que estava cansada. O paladino não suportou e quase gritou que ela podia ter se machucado. Ao ver o espírito a atacá-la, seu coração quase partiu. Ele acrescentou que a simples ideia de ter ficado parado enquanto ela estava em perigo, com amargura em sua voz, o decepcionava profundamente. Então, ele também disse que tudo o que falou a chateou e que sentia muito, que também não queria brigar com ela por isso. Ele estava irritado consigo mesmo, pois prometeu protegê-la e zelar por sua segurança.
É seu dever. Ela perguntou se era por ele ser um paladino e recebeu um não. Olhando-a nos olhos, ele respondeu como era certo. Ele era o marido dela. A heroína perguntou novamente se era por ser seu marido, e ele confirmou. Ele finalmente pôde ocupar o lugar ao lado dela que esperou por toda a vida. Se a perdesse num instante, não suportaria. Após refletir sobre suas palavras, Satã admitiu que, honestamente, fora imprudente. Como ele disse, ela não é uma cavaleira. Se ela se escondeu com medo, e os outros? O que seria das pessoas desta propriedade e seus vizinhos? É seu dever protegê-los. E o mais importante, o que ele mesmo disse. Ela bem lembrava as palavras dele. Estando perto, ela estaria segura. Envergonhada, ela acrescentou que, inconscientemente, por isso acreditou nele. Mais confiante, ela disse que acreditava que ele era forte e a salvaria. Ela se sentiu melhor contando-lhe tudo e rindo, agradecendo-o por cumprir a promessa e salvá-la. Ao ouvir tal discurso, nosso herói a tomou rapidamente nos braços. Ela mal conseguia respirar. Ele a apertava, e ela ouviu seu agradecimento por nele crer e salvar o povo. Hubler também a achava incrível. Satã sentiu que ele disse o que ela precisava ouvir no momento certo. Mesmo assim, questionei o que ele quis dizer, se alguém pedia elogios. Nosso herói falou em voz baixa com sinceridade. Ela não gostou? Ela sentiu algo estranho. Não sabia, e pediu para ele não indagar. Hubler, então, não resistiu mais à vontade de tocá-la. Satã sentiu um braço forte e quente envolver seu ombro. O calor suave de seu beijo a envolveu, dispersando pensamentos como areia. Ela percebeu que os processos mentais sumiam, e só o instinto permanecia. Quanto mais ela se aprofundava no beijo, mais o mundo escapava sob seus pés. Ela sentiu prazer. Não via o toque de seus corpos como dever conjugal. Surgiu a ideia de que talvez tenha sido bom ele ter estragado o casamento. Ao se separarem, ela de repente perguntou: Este não é o primeiro beijo dele, é? Ele ficou tão surpreso que ela explicou que ele beijava muito bem. Sorrindo misteriosamente, ele alegremente respondeu: Umas 200 vezes. Ela ficou tão chocada com a resposta que isso o divertiu ainda mais. Apontando para a cabeça, ele disse: Bem aqui, contigo. E ela entendeu. Mas por que seu coração, que o vê como pervertido, bate tão rápido? Segurando as mãos dela, Ruby disse que não podia evitar. Sempre foi assim. Ele continuou, explicando que era desde o instante em que se apaixonou por ela, há muito tempo. Um arrepio percorreu suas palmas, e ela queria ficar ali para sempre. Ninguém a incomodava, e ela decidiu que simplesmente mergulharia naquele ritmo. Inesperadamente, ela revelou que usou as pinturas como lenha. Ele disse que tudo estava bem, porém, seu quarto estava destruído. Provavelmente levará vários meses para desmontar e reparar tudo. Para Ruby, esta foi a notícia mais alegre do dia. Ele explicou que ela não precisaria mais voltar ao quarto. Satã admitiu que todo esse tempo não sentiu que tinha se casado com ele. Ela explicou que foi porque se casou sem nenhuma determinação ou preparo. O casamento é um marco, mas ela trocou de marido da noite para o dia. Então ela segue sozinha, sem saber como resolver. Ela odiava imprevistos e precisava da ajuda dele. Ela disse que estava confusa e nunca pensou numa situação assim. Ela acrescentou que ele disse que imaginava uma vida com ela há muito tempo. Então ela disse que ele não poderia ensiná-la o que havia imaginado, e que ela queria ouvir sobre o futuro que ele sonhou por anos. Ao ouvir esse pedido, nosso herói corou, sem saber o que responder. Ele se sentia meio estranho de falar sobre coisas delicadas. Ao vê-lo confuso, ela perguntou se ele tinha vergonha de falar. Ele respondeu que não, que simplesmente estava feliz. Ele se uniu a ela em um beijo voluptuoso, e essa era a verdade, pois seus sonhos estavam se tornando realidade. Posteriormente, ele revelou que jamais poderia ter previsto um pedido como aquele, e que seu coração está prestes a explodir no peito de tanta felicidade. Ela se interessou. Ele imaginou tudo, mas não esperava por isso. Sem esconder o que sentia, ele respondeu que tudo estava certo, e que por isso estava ainda mais feliz, pois agora parecia que ela o havia aceitado como marido. De repente, seu rosto corou de novo enquanto ele perguntava o que fazer. Afinal, daquele momento em diante, ela não teria a menor chance de escapar, pois ele pretende tratá-la como sua verdadeira esposa. Nossos heróis se aproximaram, atraídos por uma força invisível. O ambiente em torno deles sumiu. Fundiram-se em um beijo, esquecidos do mundo. Ruby, quebrando o beijo, perguntou se a esposa estava tensa.
Em resposta, ele soube que estava muito calmo. Ele repetiu as palavras dela e disse que estava feliz por tudo estar assim, para ser honesto. Após um breve beijo, ele confessou que, na verdade, estava muito aflito. Sempre seduzindo Satã, ele mentalmente agradeceu a Jorne, o tolo, mas esses pensamentos logo se perderam em seus sentimentos. Satã não acreditava que ele estivesse tão preocupado, mas também tão doce, desavergonhado e insistente. Ela, afastando-se, disse timidamente que tudo estava bem, e isso bastava. Ele aguardou que ela apontasse seu erro, mas ela só proferiu o nome dele. Ao ver o rosto de Satã agora, ele de repente se lembrou da sua infância. Mesmo quando estudavam na academia, ela era aquela garotinha que se destacava. Onde quer que ela estivesse, ao olhá-la, ele começava a sonhar. Ele só conseguia imaginar. Se pudesse segurar aquela mãozinha, beijar aqueles lábios, seria o homem mais feliz do mundo. Mas ele não conseguiu obter sua atenção e sabia que ela jamais o aceitaria. Ele pensava exatamente assim, e por isso tentava suprimir seus sentimentos. Agora, a mão que ele tanto sonhava está ao seu alcance. E ele sente que está recebendo uma recompensa por esses anos de espera. Ele disse em voz alta que nem sabia como expressar tal felicidade, mas agradeceu por ela tê-lo aceitado. De manhã, o paladino acordou com os primeiros raios de sol, radiante. Precisava ir reportar a Kyrian, mas não queria deixar o lar. Ao ver Satã acordada, ele disse que o tempo estava bom hoje. Então perguntou se ela dormira bem e a ouviu resmungar. Nossa heroína murmurou. O tempo está bom depois de tudo o que houve. Ele a atormentou a noite toda, impedindo-a de dormir. Ele não tinha consciência alguma. Em tom brincalhão, perguntou por que a esposa estava emburrada tão cedo. Quando ela pediu para ele partir, ele não quis se afastar da esposa por um minuto. Ela perguntou se não era suficiente para ele passar a noite inteira com ela. Ela disse que se seu corpo fosse água, já teria evaporado. Satã não estava de bom humor, pois disse que ele era muito pegajoso desde o início, repetindo alto em seu ouvido que era grudento, e ela ainda lembrava de ontem. Isso a fez corar, e ela acrescentou um pouco mais baixo que ele era insistente. Ela disse ser a primeira vez para não levar a sério. Roublar disse que, por ser a primeira, tinha que ir com tudo. Satã respondeu que, se ele tivesse essa paixão por estudar, teria se formado com honras, mas focava só no que gostava. Então, ele disse a ela que havia descoberto outro talento em si e sugeriu que o explorassem mais. Assim que suas mãos grandes tocaram a pele dela, o humor de Satã mudou. Ela não era contra continuar, mas bateram na porta e era hora de ele se arrumar. Nosso herói sentiu que seu bom humor mal havia começado a melhorar. Satã o desaconselhou a fazer isso à luz do dia, pois servos passavam por ali, e perguntou por que ele a olhava com tanta desconfiança e se estava enganada. Hope só pensava em como agradar a esposa. Após exigir que ele parasse com aquilo, ela disse que era hora de trabalhar. Ele mesmo disse que precisava reportar a Kyrian sobre o espírito maligno de ontem. Ele concordou, pedindo a Ars que dormisse um pouco mais. Beijando a esposa envergonhada, ele prometeu um rápido retorno,